rumo à Itália. Terminou a final da Taça de Portugal, chega agora o trio de ataque. Manuel Fernandes Silva, boa noite. Quem a ganhou foi o Braga. Boa noite, vitória do Sporting de Braga, venceu a Taça de Portugal pela terceira vez, depois dos triunfos de 1966 e 2016. Sem mais demoras, vamos às imagens que sublinham esta vitória do Sporting de Braga. Logo aos 16 minutos, expulsão de Elton Leite, vermelho direto, neste lance com Abel Ruiz. Saiu Pizzi, entrou Vlaco Dimos, foi esta a opção de Jorge Jesus. Aos 40 minutos, passe de Abel Ruiz para Ricardo Horta, um grande corte de Otamendi. Avançamos para o minuto 45, já a seguir, para um contra-ataque encarnado. Seferovic a chutar cruzado, um pouco ao lado da baliza de Mateus. Ainda antes do intervalo, grande defesa de Mateus, arremate de Weigl. Último lance da primeira parte é este, saída fora de tempo da baliza de Vlaco Dimos, após o corte de Vertonghen, a bola sobra para o chapéu perfeito de Lucas Piazzon, 1-0 para o Sporting de Braga, mesmo a terminar a primeira parte. Festa dos homens do Braga, segunda parte com várias oportunidades para a equipa minhota, com Vlaco Dimos em grande, a negar por várias vezes o golo aos jogadores da equipa de Carlos Carvalhal, até que aos 85 minutos surge o 2-0 para o Braga, gol de Ricardo Horta. O final de jogo marcado por uma enorme confusão entre os jogadores, primeiro Tarabt com Piazzon, depois também Eduardo, da equipa técnica do Sporting de Braga, a envolver-se com o jogador marroquino, lances, imagens e momentos que de facto não ficaram nada bem neste final, que não foi de festa, da Taça de Portugal, ainda assim obviamente com festejos da parte dos jogadores e dos adeptos do Sporting de Braga, como vamos daqui a pouco perceber. Para já, seguimos para a análise no trio de ataque. Olá, boa noite, bem-vindo ao Trio de Ataque, o clássico de domingo, em direto na RTP3, na RTP África e na RTP Internacional, com a opinião de João Goberne, Marta Massada, Nuno Gonçalves, Blessing Lomoeno e hoje também com o convidado Rui Xará, comediante e adepto do Sporting Clube de Braga. O Braga que venceu a Taça de Portugal, terceira vitória para o Clube Minhoto, 2-0 sobre o Benfica, num jogo disputado em Coimbra e sem público, e obviamente que por esta hora já teremos traços de festa, desde logo no Minho, na cidade de Braga, onde os adeptos esperavam com alguma ansiedade pelo apito final de Nuno Almeida para perceberem se poderiam ou não fazer a festa. Julgo que a todo momento poderemos estar em direto de Braga com sinais da festa, ou então no palco deste encontro, a cidade de Coimbra, que recebeu a Taça de Portugal pelo segundo ano consecutivo. Aqui vemos imagens do estádio Cidade de Coimbra, sem público, mas obviamente com festa. Julgo que nesta altura poderemos seguir em direto para Coimbra. Ainda não, por isso vamos ter aqui a primeira reação em estúdio do Rui Xará. Rui, boa noite. Boa noite. Acredito que seja um momento muito feliz para ti. Pela terceira vez o Braga ganha a Taça de Portugal em ano de centenário. É uma vitória justa, mesmo atendendo a algumas circunstâncias, por exemplo, uma expulsão muito cedo de um jogador do Benfica? Pois é, eu acho que a vitória é tanto mais justa quanto as circunstâncias fizeram com que fosse, não é? Acredito que não tivesse sido... Este tão fácil não significa que tenha sido fácil, sim, mas não tivesse sido tão fácil se não tivesse sido a expulsão. Porque obviamente que jogar contra 10, embora nem sempre isso aconteça com o Braga, não é? Mas não é mais difícil do que jogar contra... Estás a falar do jogo com o Sporting? Sim, não é mais difícil do que jogar contra o 11, portanto... Estou muito mais feliz por dentro do que aquilo que posso demonstrar, e há um certo tipo de palavreado que me vou abster de ter aqui esta noite, por respeito para com todos vocês, mas Braga. Era muito importante para mim e em parte pelo meu pai, que é um adepto indefetível do Braga, com 83 anos, e portanto... E no ano do centenário ser o clube, eu era puto, ele levava-me pela Avenida da Liberdade ao Estádio 1º de Maio, essas coisas marcam, e embora eu hoje em dia seja um cidadão da cidade do Porto, o clube ficou sempre e vai ficar. Não fiz o mesmo com o meu filho e infelizmente ele é benfiquista. Portanto, estou-te a dar esta agora, João, assim, estás a ver? Levas para casa esse consolo. Já vamos continuar a falar com o Rui. João, é uma derrota que pode marcar muito negativamente o futuro do Benfica e de Jorge Jesus?
Boa noite a todos. Boa noite. Aos habituais e em particular ao Rui, a quem começo por dar os parabéns. Acho que já lá vou às circunstâncias, mas acho que em função daquilo que vimos, a vitória calha muitíssimo bem ao Sporting Clube de Braga, teve mais oportunidades de golo, foi muito mais capaz, sobretudo a partir do momento em que em cima do intervalo chega ao primeiro golo, foi muito mais capaz de gerir os seus timings, muito embora não tenha optado por um jogo defensivo, longe disso. O grande volume de oportunidades de golo do Sporting de Braga é nos primeiros 20 minutos, talvez, da segunda parte. Eu continuo com uma dúvida atroz, mas também, como sabes, não costumo ir por aí, que é, eu continuo na dúvida que Elton Leite tenha tocado em Abel Ruiz. Se tocou, parece-me que a expulsão é justa. Se não tocou, pelo menos tem que... Mas o que é que te parece? Que tocou ou que não tocou? Posso dizer-te que aparentemente o Pizzi, na zona de entrevistas rápidas, terá deixado muitas críticas à arbitragem. Pois, não quero condicionar a tua resposta. Não, em relação à arbitragem globalmente, eu acho que terá havido erros pontuais de Nuno Almeida, mas para os dois lados. Por exemplo, não é segredo nenhum, estive a ver o jogo com o Rui e ambos concordámos, por exemplo... Num clima de imenso fair play, desportivismo, como seria de esperar. Sem dúvida. Também era o que faltava. Mas ambos concordámos a certa altura, ainda na primeira parte, que há uma entrada do Julian Weigl, que para mim foi o melhor jogador do Benfica, que merecia cartão amarelo e que esse cartão amarelo ficou no bolso de Nuno Almeida. Portanto, erros por aí, eventualmente, para os dois lados. Dispensava este folclore final com Tarab e, sobretudo, se me permitem, com um homem com a experiência de Eduardo, guarda-redes internacional, campeão europeu, se a memória não me falha. João, desculpa lá, mas eu acho que folclore é eufemismo. Aconteceram agressões. Pronto. Aconteceram agressões. É um folclore um bocadinho mais agressivo. Só não consigo perceber é porque é que no meio disso o Lucas Piazon leva cartão vermelho, porque me parece que é o único que não responde a uma agressão. Mas enfim, adiante. Relativamente ao futuro do Benfica, eu acho que já estaria muita coisa em causa para o futuro próximo do Benfica. Julgo que na próxima semana, ou nas próximas semanas de trio de ataque, seremos desafiados a perspectivar aquilo que se vai passar nos nossos clubes. Eu já aqui fiz um apelo a uns estados gerais do Benfica exatamente para pensar o futuro, porque acho que esta época não pode ser repetida, não é? Com Covid, sem Covid, com 100 milhões, sem 100 milhões, isto para ir buscar argumentos aos dois lados. Mas acho que aquilo que aconteceu carece de explicação e carece de retificação. Independentemente disso, devo dizer que a partir dos 20 minutos da segunda parte e numa altura em que era o vai ou racha, gostei da reação de alguns jogadores do Benfica. Relativamente às escolhas de Jorge Jesus, tudo bem, confesso que não percebi muito bem a entrada de Nuno Tavares, mas há uma que me fica atravessada, que é como aconteceu de resto ao longo de toda esta época, quando o Elton Leite é expulso e o Vlaco Dimos tem que entrar, o sacrificado chama-se Pizzi. E isso, com todo o respeito por todos os outros jogadores do Benfica, isso eu não aceito. O Pizzi, para não ir um bocadinho mais longe, porque eu gosto de ser moderado nas palavras, o Pizzi foi queimado durante toda esta época. E se calhar não está na fase final do europeu entre os selecionados de Fernando Santos, porque o treinador do seu clube não apostou suficientemente nele. E, no entanto, para mim é um homem que faz falta. E fez falta no resto do jogo, e devo dizer que foram 72 minutos fora as compensações, fez falta no jogo do Benfica. Nuno, boa noite. Qual é a tua leitura deste lance, que é um lance marcante no jogo, da expulsão? Muito boa noite a todos. Boa noite e parabéns ao Rui. Muito obrigado. Boa noite lá para casa também. À primeira vista, pareceu-me que o Abel cai por alguma razão. Portanto, não me parece a mim que um jogador com as características do Abel seja um jogador de se mandar ou de não ir à procura do golo. Agora, o que é certo é que depois, nas repetições, não é visível o contacto direto. Há ali uma mão, se calhar, do guarda-redes, mas o que é certo é que o árbitro foi perentório, o fiscal de linha estava muito bem posicionado, até se calhar melhor do que as próprias câmaras, porque estava mesmo à frente do lance. Foi um lance que mancha o jogo, porque afinal estava a ser muito bem disputado até à altura. Não quer dizer que tenha sido um jogo mal disputado a partir daí. Portanto, o jogo, por exemplo, do Sporting para a Liga
foi bastante mais monótono a partir do momento da expulsão, porque o Ruben Amorim pensou que um ponto já é bom, portanto, e tentou ir à procura dos 3, como a gente soube que foi, num lance de bola parada e numa jogada estudada, e esse lance marca definitivamente o jogo. Agora, temos que também dizer que eu acho que o Benfica, mesmo sabendo que estava a jogar com -1, nunca teve aquela fibra de clube de ir à procura de sim ou sim. E isso revela um bocadinho aquilo que foi o Benfica deste ano. Ou seja, é um Benfica que muitas das vezes engonha, não consegue jogar, não consegue, está sempre à espera de lances de gênio, e parece a mim que a ideia de esperar por um lance de gênio numa equipa que está com 10 fazia todo o sentido. E qual seria o gênio que seria mais apetecível para estes lances? Seria Pizzi. E Pizzi sai. Portanto, parece-me a mim que a partir do momento em que o jogador que poderia eventualmente desbloquear o jogo com lances de gênio, porque Pizzi consegue fazer isso muitas das vezes, sai. E acho que isso aí, taticamente, o Benfica depois não teve criatividade suficiente. Seferovic muitas vezes de costas para a baliza. As entradas de Darwin e Rafa também não sei se tinham espaço para correr e para buscar costas. Portanto, acho que Carlos Carvalhal soube montar muito bem a equipa depois de estar a jogar com 10, porque vamos contra 10, porque vamos recordar, Braga contra o Porto está a perder 2-0, o Porto, o Corona, se não me engano, é expulso, não sei se era o Corona, creio que era. Corona dá a volta no último minuto, 2-0. Braga contra o Sporting, também contra 10, não correu tão bem. Braga na meia-final contra o Porto, a ganhar 3-0, depois é expulso um jogador do Braga. Portanto, os jogos com o Braga sempre acabaram com uma expulsão ou de um lado ou do outro. E curiosamente, eu acho que a lição do Sporting foi bem estudada, ou seja, o Braga desta vez tinha hipótese e teve suficientemente caudal ofensivo para poder acabar o jogo quanto antes. Acho que um 2-0, um 3-0, um 4-0 não era de todo absurdo, e acho que temos de tirar o chapéu ao Carlos Carvalhal, que faz uma época estupenda neste Sporting Clube de Braga. Sublinhas esta ideia, uma grande época do Sporting de Braga. Marta, boa noite. Boa noite a todos, parabéns ao Rui e ao Sporting Clube de Braga. Marta. Sublinho exatamente isso, não só esta época do Sporting Clube de Braga, mas de facto este percurso sólido e fundamentado que ele tem vindo a desenvolver nos últimos anos, a morder os calcanhares àqueles que são chamados os grandes e se calhar já considerado um dos grandes. Acho que, como o Rui disse, não foi um jogo fácil, a expulsão facilita a vida ao Sporting Clube de Braga, mas o jogo foi bonito de se ver e houve competitividade de ambas as equipas. É óbvio que a expulsão altera a forma como o jogo decorre, até porque depois altera de duas formas. Primeiro porque o Benfica tem que mudar a sua estratégia, e depois porque acontece a infelicidade do golo, quase a ir para o intervalo numa altura importante para o Sporting Clube de Braga, surgir de uma infelicidade do guarda-redes que entra em substituição. O Benfica... Marta, deixa-me só dizer uma coisa. Há obviamente uma contraparte de culpa do Vlaco Dimos nesse lance. Não digo culpa. Agora, há ali um problema, e eu, mais uma vez, custa-me muito dizer isto, porque gosto muito do jogador em questão, é capitão de uma das mais poderosas seleções da Europa, que é a Bélgica, mas o Vertonghen, quando disputa a bola com o Abel Ruiz, que vai lá muito bem pressionar, se tem chutado pela lateral, em vez de tentar aliviar para a frente, nunca tinha havido aquele gol. Concordo. Mas pronto, depois caindo nos pés do Piazon é sempre complicado para o adversário. Porque o corte foi um passo, na verdade. O Piazon é um craque. Coloca a bola onde quer. Não foi um alívio, foi um passo. O João tinha dito que era o Piazon que mais o assustava, curiosamente. Desculpa, Marta. Não faz mal. Não, e realçar aquilo que nós falámos em off, que o Vlaco Dimos tem ali intervenções muito importantes, portanto, sem nunca querer atribuir-lhe qualquer culpa. De facto, isto seria a forma de evitar a grande decepção da época, de evitar uma época em branco, e o Benfica fica numa posição difícil, mas poderá haver aqui um ponto positivo, que será... Não. O Benfica tem a preliminatória e a Supertaça de 1 de agosto ia complicar ali a gestão dos jogos, portanto teremos nós, Futebol Clube do Porto, um digníssimo representante na final da Supertaça no dia 1 de agosto, portanto... Se o Bruno Fernandes... Descomplica o calendário. Se o Bruno Fernandes, que agora até veste vermelho, ajudar, nós até nem temos pré-eliminatória, porque se o Manchester United ganhar a Liga Europa, o Benfica vai direto para o play-off. Pronto, então quarta-feira, Manchester, vai direto força ainda com temos isso.
A fase de Vamos grupos? ouvir o Não, Blessing playoff. Moeno. Olá, É o Blessing, playoff, boa ok. noite. Começo por te falar do lance da expulsão, mas não no lance, mas sim na opção de Jorge Jesus. O João já aqui sublinhou que lhe parece injusta a saída do Pizzi. Eu não te falo de questão de justiça ou de injustiça, pergunto se em termos estratégicos, se aquilo fez sentido, se retirar Pizzi fez sentido ou se poderia ter feito mais sentido, por exemplo, retirar um dos centrais e colocar o Benfica a jogar com uma defesa a 4. Boa noite, Manel, Boa noite. novamente. Boa noite aos meus colegas de painel. Parabéns, muitos parabéns ao Rui. Estreaste no trio de ataque com um título, é espetacular. Muito obrigado. Não é para todos. Não para todos, é verdade. Não é para todos, é verdade. E, Manel, queria começar por dizer que no lance da expulsão, partindo de uma análise que ainda ninguém tocou, a linha defensiva do Benfica está muito mal preparada para defender a profundidade, daí a facilidade com que o Abel consegue ficar depois na cara do Elton Leite. E portanto isso é um problema coletivo, portanto do trabalho do treinador, e é importante que também se reflita sobre isso. Sobre a opção de Pizzi, eu concordo que ficando a jogar com 10, e o Nuno já o referiu, ou já referiu o porquê de serem necessários jogadores de criatividade e de rasgo individual, de gênio, é porque a equipa vai ter menos probabilidade de chegar lá do ponto de vista coletivo porque tem menos humanidade. Portanto, fica mais dependente daquilo que os jogadores podem oferecer ao jogo. Portanto, tirar o Everton seria má opção, tirar o Pizzi seria má opção, tirar o Adel seria má opção. E o Seferovic também, porque depois o Benfica ficava sem uma referência na frente e aquela referência na frente seria sempre importante para agarrar a última linha do Sporting de Braga. Eu esperava, honestamente, que Jorge Jesus tirasse um central, esperava a saída do Morato e passasse a jogar em 4-4-1, não o fazendo, esperava que a opção fosse pelo 4-4-1, mas subindo um dos laterais que já jogaram por variadíssimas vezes como médios-ala e assim não foi. E portanto esta opção à partida parecia defensiva, mas depois nós vimos a postura do Benfica na saída de bola do Braga, não baixou linhas, tentou pressionar e portanto fico aqui com um sentimento agridoce porque não consigo perceber bem qual era a intenção do Jorge Jesus, sendo que queria permanecer de alguma forma ofensivo e tentar recuperar bolas altas, acabou por optar por uma substituição mais conservadora. Reagiu melhor a uma situação que em teoria era boa para o Braga, o Carlos Carvalhal? Reagiu melhor a esse facto do adversário ter inferioridade numérica? O Braga, durante os primeiros 20 minutos, creio que da segunda parte, foi uma equipa que poderia ter chegado ao golo várias vezes. Mas depois acontece exatamente o oposto. À medida que o tempo vai passando, é o Benfica a ter mais bola, o Braga começa a jogar muitas vezes de forma direta, os jogadores não se mostram a dar linhas de passe para controlar o jogo com bola e curiosamente o segundo golo nasce de uma situação onde o Braga esteve durante muito tempo com bola no meio campo ofensivo, o Benfica recupera, depois o Braga novamente recupera, parece-me também uma má leitura ali do Rafa naquela situação, e a equipa do Braga acaba por marcar o golo numa altura em que já estava mais tranquila, porque conseguiu durante algum tempo ter a bola no meio campo ofensivo. E obviamente, só para terminar, concordo com a Marta, quando diz que o Vlaco Dimos tem culpas claras no golo do Piazon, que é uma execução fantástica, mas sendo que o Vertonghen ainda estava a disputar o lance, o Vlaco Dimos deveria ter ficado na baliza. Fica a primeira análise dos nossos comentadores. Vamos seguir em direto agora para Coimbra, ao encontro do repórter da RTP, Paulo Rolão. É verdade que esta será uma noite de festa, Paulo, para os adeptos do Sporting de Braga, mas sem adeptos aí em Coimbra. Eu diria que talvez o ambiente, pelo menos no exterior do estádio, será semelhante àquele que fomos vendo e sentindo ao longo do dia, ou seja, tudo absolutamente tranquilo, é assim?
Muito boa noite. De facto, assim é. Nós estamos aqui neste local onde é permitido a comunicação social neste momento permanecer, que é justamente esta divisória onde está este perímetro de segurança com elementos da PSP que vão garantir precisamente a saída dos autocarros e, como é perceptível nas imagens do Pedro Teodoro, não há adeptos aqui. Havia um pequeno grupo com 4 ou 5 adeptos, estão lá ao fundo, isso mesmo, os elementos da PSP há pouco vieram calmamente pedir para que se afastassem um pouco mais, mas como podemos ver, o corredor está completamente livre de adeptos, apenas esse pequeno grupo lá ao fundo e as viaturas fazem este trajeto, precisamente, que está a acontecer neste momento, ou seja, perfeitamente pacífico, não há qualquer tipo aqui de situação que crie maiores cuidados aos elementos da PSP. Esta, de resto, foi a preocupação das forças de segurança ao criarem todo este perímetro que aqui está, todo este gradeamento ao redor do estádio Cidade de Coimbra, no sentido de prevenir justamente isso mesmo, que houvesse ajuntamentos após o jogo, e assim é. Aliás, podemos ver justamente que os elementos da PSP também, até pela forma como estão neste momento a movimentar-se, indiciam uma clara tranquilidade em termos das operações. De resto, durante a tarde, o momento, digamos assim, um pouco mais agitado foi precisamente a saída do autocarro do Benfica. Bem, Paulo Rolão e Pedro Teodoro, para já no exterior de um estádio Cidade de Coimbra, sem movimentações, sem público, obviamente, e sem sinais de festa, que será, acredito, nesta altura, uma festa já sentida na cidade, na cidade de Braga. Esta é a primeira vez que Carlos Carvalhal conquista a Taça de Portugal. Ele já tinha conquistado uma Taça da Liga ao serviço do Vitória de Setúbal. De resto, a primeira edição da Taça da Liga foi conquistada por Carlos Carvalhal. Ele que disse, Rui Xará, na antevisão do jogo, que seria muito especial para ele, porque disse que não é apenas da mesma cidade, é quase da mesma freguesia onde fica o estádio, e disse que seria uma conquista especial. Fica satisfeito por ser também um treinador que tem uma ligação especial ao clube, por vencer esta Taça de Portugal em ano do centenário, com esse plus especial que tu já há pouco sublinhavas? Extremamente satisfeito, até porque na primeira passagem do Carlos Carvalhal pelo Sporting Clube de Braga, sinto que ele não foi devidamente tratado pelos adeptos precisamente por ser de Braga. Talvez às vezes haja haja uma certa, não sei, usando um termo que penso que tu usaste há bocado, ranhosice, não é? Não foi? Não, então fui eu que ouvi mal, mas estás a perceber, é aquela coisa de... Enganar. Nós temos a mania... Foi enganar. Que é diferente. Não é NH. Exato, era esse. Foi o Ruben Amorim e é natural que houvesse trazia, não é? E é natural que houvesse até uma pressão muito grande por facto de ele morar na mesma cidade, claro, ter um passado como jogador, claro, e as coisas não terem corrido tão bem, não é? Nessa primeira passagem. E assim faz justiça, é uma espécie de alinhamento cósmico, não é? Um treinador do Braga, um clube que faz o centenário neste ano. Portugal já pode sonhar brilhar no europeu, porque o Braga ganhou a taça. Um Presidente da República braguista. Essa é a tua teoria, 66... Grande Mundial para Portugal, claro. 2016, lembramos todos, não é? E agora podemos ser campeões europeus, graças ao Sporting Clube de Braga, não se esqueçam, se formos campeões europeus, de agradecer. Foi um jogo em que, apesar da expulsão cedo, não deixaste de sofrer, e tu há pouco lembravas a questão do jogo do campeonato frente ao Sporting. Sim. Só consiste pensar um bocadinho que de facto a vitória poderia chegar para o Braga quando o Braga marca o golo, e de alguma forma o padrão do jogo podia mudar um bocadinho, a face do jogo podia de facto mudar um bocadinho. Sim, por vários motivos, até agora falando um bocadinho mais a sério, sem a nuance cómica que está sempre subjacente em mim. Há uma altura ali em que o Braga fica sem os dois esteios do meio campo, que são o Al-Musrati e o Castro. O Castro por ser substituído e o Al-Musrati fica lesionado logo passado um bocadinho. E outro Benfica provavelmente tinha aproveitado isso, e eu vi o filme dos outros anos, não é? De estarmos a ganhar, estarmos com o jogo controlado e irmos para um empate que leva a um prolongamento e depois a penaltis, que num ano correu bem, no outro correu mal.
E eu vi esse filme novamente a acontecer. Felizmente não foi assim. E conseguimos também quebrar esse enguiço de marcar 2 golos e não sofrer nenhum. Também é mais uma... Quem é que falava dos borregos? Era o Fernando Santos, não era? Matar os borregos, não era uma coisa assim do género? Sim. Aquelas vitórias quase pírricas, não é? Ganhar a Argentina, ganhar a Itália, coisas que já não aconteciam há muito tempo. Portanto, este ano perder finais por 2-0 é mesmo com o Benfica. Finais, enfim, jogos decisivos. Pois. Supertaça com o Porto 2-0, hoje com o Braga 2-0. É... Comprometido agora sim. É um fado. Agora sim, vamos em direto até à cidade de Braga, ao centro, à zona histórica, uma zona emblemática da cidade de Braga, julgo que é onde se encontra o Eduardo Pestana. Eduardo, pergunto-te se com sinais de festa ou se com restrições normais, porque ainda vivemos uma pandemia e, portanto, se essas restrições, se essa atenção redobrada da polícia, de alguma forma, podem fazer com que esta seja uma festa morna, digamos assim, uma festa sem grande exuberância, apesar da alegria que sentirão os adeptos do Braga nesta altura. Festa morna, mas festa molhada, porque há poucos minutos começou a chover aqui na cidade de Braga e são alguns jovens que estão aqui na Avenida Central a festejar a terceira conquista do Sporting de Braga da Taça de essa grande vitória da equipa de Carlos Carvalhal por 2-0 frente ao Benfica. Mas como tu disseste, há muitas restrições, as pessoas só conseguem chegar aqui a pé, as ruas aqui na parte central da cidade de Braga estão cortadas pela polícia, há brigadas também de intervenção rápida, por isso há muitos cuidados com a festa do Sporting de Braga, as pessoas só podem chegar aqui a pé. Vou tentar falar com algumas pessoas em direto para a RTP. Satisfeito com esta vitória do Braga? Claro, sempre, satisfeito. Braga para a frente. Uma vitória que não deixou dúvidas a ninguém. Claro que não. 2-0, mais que limpo. É sempre assim, a dar. O Elton Leite foi bem expulso, na sua opinião? Não foi roubado. Isso acho que foi mal assinalado. É festa agora. Muita festa, como eu disse, vamos tentar falar com mais alguns adeptos do Sporting de Braga. Agora aqui uma jovem adepta, feliz com esta terceira Taça de Portugal. Super feliz, mais que merecido, e agora é para a festa. Muito bem. E o senhor satisfeito por mais esta conquista do Braga? Maravilha, capitão, maravilha. Isto é fruto de muito trabalho. Salvador Alé. 3 taças de Portugal que o Sporting de Braga tem, 66, 2016, 2021, para quando esse título de campeão nacional? Esse campeão nacional foram esta equipa que o Sporting de Braga defrontou, que nos roubaram o título quando expulsaram 3 jogadores do túnel. O caso do túnel, se não me engano, nós íamos ser campeões nacionais. Muito bem, vamos tentar falar com mais alguns adeptos do Sporting de Braga. Muito boa noite, em direto para a RTP. O que é que sente na sua cabeça? Não quer falar este adepto do Sporting de Braga. Em direto para a RTP. O que é que acha desta vitória? Que traça, caralho! Difícil encontrar pessoas que queiram falar nesta vitória do Sporting de Braga. Boa noite, em direto para a RTP. Ri-se, mas não quer falar. Vamos ver se encontramos aqui alguém que queira falar. Boa noite, em direto para a RTP. O que é que lhe vai na alma com esta vitória por 2-0 frente ao Benfica? Não sou bracarense. Pronto, tivemos azar, não é adepto do Braga. Diga, bom, agora os ânimos estão um pouco exaltados, não há condições neste momento. Voltaremos quando for possível. Manuel Fernandes Silva. Eduardo Pestana, em direto de Braga, com sinais da festa dos adeptos do Sporting de Braga. É sabido que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é adepto do Sporting de Braga, ele que esta noite entregou a taça aos vencedores, mas, entretanto, no Twitter há também uma publicação de António Costa, do Primeiro-Ministro, que, saiba, Rui, não é adepto do Sporting de Braga, mas já deu os parabéns ao Sporting de Braga. Escreveu António Costa: parabéns ao Sporting Clube de Braga pela conquista da Taça de Portugal, a prova rainha. Este ano, novamente, sem a presença de público, mas com a esperança de que estamos cada vez mais próximos de um regresso à festa da Taça. Saúdo todos os clubes que participaram na competição. Esta publicação de há 16 minutos, de António Costa, que estamos a ver, dando os parabéns ao Sporting de Braga. Gostavas de ver uma festa com muito público?
Se não estivéssemos em pandemia, era isso que aconteceria. Como há 5 anos que fui com o meu velhote de propósito, levei a família toda, fiquei hospedado 5 dias em Lisboa para curtir. Eu gosto de fazer as coisas. Foste estagiar? Não, o meu puto foi também, não Foste foi ao estagiar, estádio. não é? Foste estagiar primeiro? Sim, aproveitei para marcar uma atuação ou outra também, que é sempre conveniente tentar compensar os gastos, não é? E depois fomos ao estádio. Eu nunca tinha ido a nenhuma final da Taça, percebi o que é que a festa é, não é? E percebe-se as diferenças para aquilo que vimos este ano e no ano passado. Sim. São finais da Taça, ok, mas não é bem a mesma coisa. Não, a Taça é de facto uma festa e eu e o meu pai enganamos-nos e entramos pelo percurso a caminho do estádio, pelo meio dos portistas, sofremos um pouco de hostilidade em alguns momentos, até que de repente quem é que aparece? Fernando Rocha, meu amigo, e foi uma espécie de uma escolta, porque a partir daí... foi sentir aquela vibração que a gente ouvia falar, não é? E que nunca tinha vivido, nunca tinha tido a oportunidade de viver, foi épico, sobretudo pela data, não é? Agora o dia 23 de maio também fica registado, mas o 22 de maio ser exatamente o mesmo dia do mês, exatamente 50 anos depois da primeira, foi épico. E eu ter planeado tudo e ter corrido bem, não é? Foi muito giro. João, o Pizzi terá dito que estragaram uma final. Referindo-se ao trabalho da equipa de arbitragem. Ou seria por ter tirado, por ter substituído? Não, foi só. E a arbitragem diz que 3 intervenientes estragaram uma final da Taça, estando a referir-se à equipa de arbitragem. São críticas justas ou exageradas do Pizzi, na tua Isso opinião? reporta a minha única dúvida e volto a dizer que não questiono o mérito do Sporting Clube de Braga na vitória do jogo. Mas a minha única dúvida é se o Elton Leite toca ou não toca no Abel Ruiz. Se toca, a decisão parece-me correta. Se não toca, mudou tudo. Agora, eu não estou muito de acordo com uma coisa que o Nuno disse, é em relação à fibra, e é mais, não sei exatamente se é fibra, se é terilene, se é outra coisa qualquer. Dá-me a sensação que não foi por uma questão de falta de fibra que o Benfica não ripostou mais hoje. É porque já era difícil jogar com o Braga 11 contra 11. 10 contra 11 é muito mais difícil. Enfim, para mim, o jogador que saiu, já o disse, foi errado. Agora, houve momentos em que o Benfica reagiu, e reagiu da maneira que podia, correndo riscos. Aliás, parece-me que o segundo gol do Sporting de Braga não é uma transição ofensiva, não senhor, é uma jogada que já está instalada no meio-campo ofensivo do Braga, mas em que provavelmente havia um balanceamento para tentar recuperar que já não dava aso a grandes forças. Não me parece que fosse falta de fibra nem nada disso. Relativamente a quem estragou a final, para mim quem estragou a final no fim foram o Tarapti, o Eduardo e aqueles senhores que não percebem que uma final é para se ganhar, também é para se perder. Suponho que mais agastado esteja Jorge Jesus, que jogou hoje a sua quinta final da Taça de Portugal por 3 clubes diferentes e só ganhou uma, e Carvalhal passou a ter uma porcentagem muito mais alta porque jogou 2 e ganhou uma. Portanto, é diferente. É um final de temporada que, e há pouco fazia essa pergunta ao João, que pode deixar moça e marca para o Benfica da próxima época, ou seja, a forma como o Benfica termina esta época pode marcar o início da próxima? Eu disse-o aqui na semana passada que eu achava que se o Benfica não ganhasse esta final, eu acho que toda a estrutura tinha que repensar o futuro. Ou seja, nunca nos podemos esquecer do investimento que foi feito nesta equipa. Eu falei aqui na semana passada de uma peça que tinha visto num programa de março do ano passado, onde na mesma peça dizia que tinha sido contratado o Pedrinho por 20 milhões de euros. Depois baixou o valor. Sim, mas também não jogou. Ou seja, o Benfica está a investir muito neste plantel já há muito tempo e não ganhou absolutamente nada. Não jogou para ir além. Já nem vou bater na tecla do jogar o triplo, porque isso eu acho que um treinador, quando entra numa equipa, tem que dar esse grito, esse polo unificador das massas. Eu acho que isso é normal, o Jorge Jesus dizer isso. Não vou agora, do ponto de vista diretivo e do ponto de vista de estrutura do futebol do Benfica, eu acho que não houve nada que tivesse corrido bem este ano. As contratações não mostraram ser aquilo que foram. O Benfica nunca jogou um futebol atrativo, foi sempre aos empurrões, na minha opinião, e acaba
no dia 6 de maio o Jorge Jesus disse que o Benfica ainda pode ganhar 2 títulos e o nosso adversário direto não ganhou nada. Isto foi há pouco tempo. O Benfica não ganhou nada este ano. A única final que poderia ter ganho não a ganhou também, e isto tem que ter consequências. Eu acho que inclusive o Luís Filipe Vieira, depois de todo aquele cinzentismo extra futebol com que ele está a ultrapassar, eu acho que não me estranharia que o Luís Filipe Vieira resignasse à direção do Benfica e convocasse eleições antecipadas, mesmo sabendo que as eleições foram há menos de um ano. Agora, esta época do Benfica é uma época que vai deixar mostras, e eu acho que sobretudo há um género de uma oposição dentro do Benfica que cresce, que eu também já aprovei no Sporting, e não é bom, porque o pior que pode acontecer é ter o clube contra o clube, e acho que o Luís Filipe Vieira e toda a estrutura de futebol do Benfica está numa posição muito, muito, muito negativa neste momento. Achas possível, Luís Filipe Vieira, fazer isto que o Nuno dizia, convocar eleições, resignar? Não me parece. Acho que ele deve convocar, para já, reflexões e decisões. Eleições, acho que seria um absurdo total. Um presidente que é eleito pela margem que Luís Filipe Vieira conquistou em outubro do ano passado, não vai fazer isso. Deixa-me só discordar do Nuno mais uma vez, porque ele diz que o Benfica ainda a investir neste plantel há muito tempo. Em nome da justiça, nos tempos de Rui Vitória e de Bruno Lage não houve grande investimento neste plantel. O investimento neste plantel foi feito com jogadores escolhidos por ele, ou sem jogadores escolhidos por ele. O investimento neste plantel foi feito à medida, ou se quiseres, em nome de Jorge Jesus. O Weigl não, por exemplo. O Weigl não, que é o melhor jogador do Benfica. Pois está bem, mas quer dizer, mas o Weigl justificou o dinheiro. É que para além dos 100 milhões que foram gastos esta época, tudo o resto acumulado. Desculpa lá. Investimento a sério no plantel foi feito para esta época. O Weigl veio a meio da época passada e se jogou futebol este ano, verdade? Quer dizer, honra seja feita, não sei se é ele, se é Jorge Jesus, seja lá quem for. Demorou a adaptar-se. Outros houve que ainda não se adaptaram e que se calhar ainda se adaptam. Agora, não vamos pôr em pé de igualdade a disponibilidade financeira que o Benfica colocou nas mãos de Rui Vitória, que foi escassa, nas mãos de Bruno Lage, que foi nula, e nas mãos de Jorge Jesus. Portanto, daí eu achar que tem que se tirar consequências desta época, mas isso provavelmente ainda teremos umas semanas para falar, e quando fizermos o balanço desta época a sério. Em qualquer circunstância, eu não ponho em pé de igualdade aquilo que Rui Vitória e Bruno Lage ganharam. Eu também não disse isso, João. Não, disse que esta equipa do Benfica que jogou este hoje... plantel é um investimento de há muito tempo. Não é. Este plantel é um investimento do último defeso. O investimento mais forte da história do futebol português. E ainda houve o acréscimo de Lucas Veríssimo em janeiro. Exatamente. Não, mas é agora. É quando Jorge Jesus está lá. Portanto, Bruno Lage e Rui Vitória não podem ser misturados. Mas eu não falei do Bruno Lage nem do Rui Vitória. Não, mas estou eu a falar, porque esses não tiveram direito a tempo. Não houve tempo nessa altura. Marta, parece que o próprio futuro de Jorge Jesus poderá estar em causa depois de uma época em que, de facto, o investimento, e o João aqui sublinhou, um investimento elevadíssimo, não correspondeu minimamente àquilo que eram os objetivos do Benfica, que, relembro, falha a entrada na Liga dos Campeões e falha em toda a linha nas provas internas e termina no 3º lugar do campeonato. Naturalmente que este jogo acaba por colmatar na hecatombe daquilo que o Benfica foi esta época, mas eu acho que a ter influência na próxima época, discordo um bocadinho do Nuno, porque a ter influência, julgo que numa estrutura como aquela poderá ter uma influência até positiva por se repensar as coisas, muito fruto daquilo que são os inconformados como o João Goberno. Portanto, a ter alguma influência, julgo que pode ser uma influência positiva no repensar das coisas e que Jorge Jesus poderá continuar à frente. Deixa-me, no entanto, também falar relativamente ao jogo em si, aquilo que nós chamamos, que o Nuno falou da fibra e da vontade. Eu vi fibra e vontade. Agora, aquilo que o Blessing vê e que vê muito mais que eu, é de facto alguma falha de componente mais tático e que de facto veio a ser uma constante nos jogos do Benfica. Quanto à expulsão, o Pizzi diz que são 3, não são só 3 olhar para aquela falta. O Nuno falou do fiscal de linha que estava bem posicionado, mas de facto depois o VAR analisa
a falta. E eu não consigo dizer que é bem assinalada, de facto parece-me que há um toque, não sei se o toque é suficientemente intenso para provocar o desequilíbrio, mas de facto fica a dúvida que mancha. Deixa-me também dizer que fico feliz por ver a festa comedida dos adeptos do Futebol Clube Braga e Sporting Clube Braga. Mas é um ato falhado compreensível. Compreensível, claro. Freud explica isto. Não, mas ver uma festa comedida fico contente e espero que não se diga outra vez que é por ser um festejo mais ou menos regional, até porque o Braga é o 4º clube com mais sócios em Portugal, portanto, de facto, há que apontar este efeito, esta coisa boa da responsabilidade cívica que se verificou nesta festa do Sporting Clube Braga. Pois, Xará, diz-nos lá qual é a tua leitura daquele lance que leva à expulsão. É bem expulso ou não, Elton Leite? Não tenho uma certeza. A mim pareceu-me em algumas repetições que há um toque não muito nítido, pareceu-me, mas admito que possa ser ilusão óptica e não de ótica, mas não tenho a certeza. E se assim foi, é mal expulso. Se há o toque como me parece, acho que é bem expulso. Há uma coisa que eu queria comentar aqui, que na altura me apercebi e comentei com o João, que estávamos a ver o jogo, que é toda a gente que saltou do banco do Benfica, do que foi possível nos apercebermos, fora de jogo. Criticou o fora de jogo e não o toque. Fora de jogo não existe. E não há fora de jogo nenhum. O próprio guarda-redes não reclama da decisão. Exatamente. Portanto, isso a mim parece-me que é sintomático de que haverá um toque. Claro. Por outro lado, não queria deixar de vos dizer que eu compreendo que haja sempre o ângulo dos grandes, mas o Braga trabalhou muito, é uma grande equipa e em parte o resultado que aconteceu nesta final da Taça tem a ver com algo que vem de trás, com a construção de uma equipa. Lá está, se calhar o Benfica, aquilo em que falhou foi nos 100 milhões que gastou, não teria ido buscar ninguém ao Braga. Se calhar se tivessem feito isso como o Sporting, tinham tido uma época melhor. Pode ser que este ano. Pode ser, já aconteceu noutras épocas, não é? Já vimos ali o Abel Ruiz abraçado ao Jorge Jesus no final, não queria deixar de dizer, boleias. Concordo muito com o que disse o João, até porque por relações pessoais sou próximo do irmão dele, do Pizzi. O Pizzi é dos jogadores mais... Eu não acho que ele seja um fora de série, mas é um jogador que já no Braga eu gostava de o ver. É um jogador que dá uma consistência a uma equipa, que resolve em momentos cruciais. Eu não sei o que mais é que o Pizzi precisa de fazer pelo Benfica, para o Benfica reconhecer o mérito que ele tem. É verdadeiramente assustador. Eu acho que é um case study mesmo, ok? É daquelas coisas que, não sendo eu um analista como vocês, me choca pela parte não só humana, mas desportiva. Porque ele é um belíssimo jogador. E não faz muito sentido. Estávamos a ver o jogo e assim que o Pizzi saiu, eu fiquei satisfeito e o João ficou triste porque era sintomático de algo. Mas testemunhas que quando o Elton Leite é expulso, eu disse que ele vai tirar o Pizzi. Disseste logo isso, exatamente. Mas repare que é fundamental, de facto, sublinhar a eficácia do Braga e do trabalho feito, não nesta época, mas... É que nós estamos a falar de um jogo em que o Braga teve no fim 10 oportunidades contra 4? Foi 11, 12, flagrantes. E o início da segunda parte tem umas 4 oportunidades, mas 15, 20 minutos da segunda parte tem umas 4, 5 oportunidades do 10 remates dentro da área, não foi, contra 4 do Benfica. Não foi exatamente o que fizemos durante uma boa parte da época, não conseguimos, mas foi dos melhores jogos que o Braga fez nos últimos tempos, sem dúvida nenhuma, e portanto está aqui aquilo que estávamos a falar no início, na parte antes do jogo, da análise da economia, não é? Agora se calhar entendemos que estava tudo focado aqui, houve jogadores hoje que renderam mais do que tinha sido habitual nos últimos tempos, na minha opinião. Sem dúvida. A começar pelo Luís Gaio, que tinha feito maus jogos, na minha opinião, nos últimos tempos, e hoje esteve ali bem, a fechar, sobretudo a fechar. E o próprio Ricardo Horta, o Galeno continua a não conseguir acertar com a baliza, mas foi fundamental nos desequilíbrios, não é? E o Piazon, que é de facto um daqueles jogadores que tem... E se me permites meter a colherada no plantel da tua equipa, mais uma vez há ali um humor de trabalho que passa despercebido e que se chama Castro. É incrível o Castro. É muito bom jogador e oxalá... E o que o Abel Ruiz dá aos outros, a história do golo, eu concordo que o guarda-redes do Benfica tenha uma má saída, mas aquela forma como ele vai estrovar, ele faz isso durante os jogos quase todos, é uma formiguinha, não é mais uma vez, esse acredito que possa vir a ser craque, porque ainda é muito novo e está na seleção certa também, não é? É uma equipa de facto que dá garantias aos sócios e aos adeptos de que vai sempre, no mínimo, lutar até ao fim, não é? E quando assim ganha-se de vez em quando. É o Given Sunday.
Deixa-me, eu não vou monopolizar o tempo, até porque, como é que se diz, glória aos vencedores, honra aos vencidos, e neste caso o vencedor é o Rui. Mas só queria lembrar uma coisa, é que, coincidência ou não, a grande besta negra do Benfica nesta época é o Sporting Clube de Braga. Sim. É que o Benfica não falhou nem 2 nem 3, falhou 6 objetivos na época. A Liga dos Campeões não chegou lá por causa do PAOK. Para mim, o percurso do Benfica na Liga Europa é um falhanço, porque na fase de grupos jogou QB e depois com o Arsenal foi o que se viu. Na Taça da Liga, o Benfica é eliminado pelo Braga na meia-final. Na Taça de Portugal, o Benfica é derrotado pelo Braga na final. Na Supertaça, o Futebol Clube do Porto, como já se viu, com inteira justiça. E das 4 derrotas que o Benfica tem no Campeonato Nacional, há uma que para mim é fortuita, embora, enfim, não deslustre perder com o campeão, que é a derrota em Alvalade, que é nos últimos momentos do jogo e tal, e podia cair para qualquer lado. Há 2 que são inacreditáveis, que é a derrota no Bessa e a derrota em casa com o Gil Vicente, e a 4ª derrota é o Braga. Quer dizer, o Braga estragou-nos completamente a vida. Portanto, aquela coisa, às vezes tão defendida por adeptos de outros clubes, de que o Braga é uma sucursal e que faz os jeitos ao Benfica, lembra-se da época 2020-2021 e já não dizia a mesma coisa. É uma das coisas que mais me irrita, sendo eu habitante da cidade do Porto e portuense de adoção, tanto eu adotei a cidade como a cidade me adotou a mim, é uma das coisas que mais me irrita, até porque o Braga tem sido sempre um clube que faz frente a qualquer um dos 3 grandes, nos últimos tempos menos ao Sporting, curiosamente. É que também foi besta negra do Porto. Foi besta negra do Porto nas meias finais da Taça de Portugal. E eu quando era muito mais miúdo, o clube a quem eu queria mais ver o Braga vencer era o Porto, porque era aquele com quem perdíamos mais vezes. Eu vi mais vezes, quando era mais novo, o Braga derrotar o Benfica, nomeadamente numa meia final da Taça, que não sei se não foi aquela, não, foi em 90 e tal, que perdemos depois com o Porto 3-1 na final, no Jamor. Se não me engano, o Braga venceu 2-0 ou coisa do género, o Benfica. O Benfica foi um clube que o Braga eliminou várias vezes. O campeonato é uma coisa um bocado diferente, mas chega dessa história de Benfica B, porque um clube que quer crescer não presta vassalagem a ninguém, como é lógico, e para um campeonato ser bom fazem falta os Bragas e os Vitórias, e aqui falo de ambos, que eu tenho muita simpatia por Setúbal, sempre gostei. Não sei se é dos Chocos, do Peixinho, mas gosto muito daquela cidade, tenho muitos amigos lá. Mas o Braga fez um investimento sustentado, um bocadinho diferente do que aconteceu com o Boa Vista. Vendeu bem também. Trincão, Ruben Amorim, Paulo. Planeou o Braga, quando eu falo do Braga... E ganha a Taça de Portugal, transferindo para um dos rivais, para o Sporting, um dos principais jogadores, em janeiro. Claro. O Paulinho era muitíssimo mais importante no Braga do que aquilo que as pessoas podem pensar, não pelos golos que marcava, mas pela forma como permitia que à volta o Horta, o Galeno, mesmo o Piazon veio mais ou menos, foi pouco antes, não é? Mas o Yuri Medeiros, se fôssemos a analisar a quantidade de golos que esses jogadores de segunda linha marcaram com oportunidades criadas pelo Paulinho a jogar de costas para a baliza, é incrível. Portanto, foi um excelente negócio, eu não digo que não, foi uma Champions para o Braga, não é? Em termos económicos. Em termos desportivos, eu não vos vou negar que fiquei contente porque eu gosto muito do Abel Ruiz. É mesmo um jogador de quem gosto particularmente. 8 milhões de euros ao Barcelona. Acho que é um belíssimo jogador. É um jogador Sub-21 de Espanha. Exato. Tem mais futuro, pode render. E o Paulinho, independentemente do que alguns adeptos achem, foi campeão, fez aquilo que queria fazer. Tem 27 ou 28 anos. 28, não é? Acho. Eu profissionalmente, nós esquecemos às vezes pela paixão que eles são todos profissionais, não é? Eu profissionalmente procuro algo que me dê retorno económico, todos nós temos famílias, não é? É aquela história do pão na mesa, portanto... Estou mais eufórico, nota-se que estou mais eufórico do que... Estou-me a conter bem, digam-me só, estou-me a conter bem. É que é importante que os braguistas percebam que eu por dentro estou ok? Mas estás contido, Acho que não há ninguém que duvide disso. Mas ninguém duvida disso. Blessing, também ninguém duvidará do mérito de Carlos Carvalhal nesta vitória e nesta temporada, porque o Rui Xará está aqui a sublinhar e bem aquilo que é um projeto liderado por António Salvador e um projeto já de vários anos. Importa lembrar que esta é a segunda temporada consecutiva em que o Braga conquista um troféu, conquistou a Taça da Liga na temporada passada e agora a Taça de Portugal, e eu vou deixar esta pergunta para daqui a pouco porque Jorge Jesus está na conferência de imprensa e vamos ouvir. E a partir daqui a equipa do Benfica perdeu poder principalmente ofensivo. Nós somos uma equipa que fazemos muitos golos, tanto que é assim que a época já fizemos 100 e tal golos, não é? E a partir da expulsão do Elton
tivemos ali 10 minutos, 15 minutos que perdemos também algum ajustamento defensivamente com a equipa do Braga, mas depois mudámos ali na frente o posicionamento do Everton e o posicionamento do Cef, e começámos a equilibrar mais as coisas, deixámos soltar um jogador com bola que sabíamos que não nos criava problema nenhum e equilibrámos o jogo. Fomos até aos 40 do Julián, não é? Podíamos ter feito primeiro 1-0 e depois no seguimento dos descontos acabámos por sofrer um golo que o Braga não tem culpa nenhuma, não foi o Braga que conquistou a jogada, fomos nós que facilitámos e portanto, ao sofrer 1-0, acabar a primeira parte com menos um jogador, as coisas tornaram-se ainda mais difíceis, mas nós falámos ao intervalo e dissemos que mesmo a perder por 1-0 com menos um jogador, que tínhamos que arranjar soluções para que a equipa arranjasse capacidade para fazer gol, porque estavas a perder 1-0, e disputámos o jogo, sempre com menos um jogador. Não se notou, claro que se notou ofensivamente falta de poder da equipa do Benfica, faltou-nos criatividade, faltamos ter mais jogadores como nós costumamos fazer ofensivamente, e pronto, isso foi um meio, foi o principal meio do jogo, o principal foco do jogo, a principal a responsabilidade de nós não termos ganho foi o facto de não termos o poder ofensivo por termos menos um jogador daquilo que é o normal. Um pormenor que é um pormenor, mas repara, normalmente uma equipa que tem menos um jogador durante o jogo faz mais faltas. Se vocês verem as faltas do jogo, sabem quantas faltas o Benfica fez com menos um jogador? 9. Sabem quantas faltas a equipa do Braga fez com mais um jogador? 24. E portanto houve algumas jogadas que o árbitro não quis carregar a equipa do Braga com amarelos, porque isso podia depois sujeitar a outras decisões posteriores a esses mesmos momentos do jogo. Este árbitro é um árbitro que já nos tirou um penalti no jogo que empatámos com o Guimarães, tirou-nos um penalti no jogo que empatámos com o Nacional da Madeira em casa. Não tem estado ao longo da época bem nos jogos do Benfica. E depois queria um alerta aqui para bem do futebol português. As finais da Taça de Portugal não é para premiar árbitros de carreira. As finais da Taça de Portugal é para escolher os melhores e não o árbitro que possivelmente vai abandonar a carreira, não sei se vai ou não vai. Isso não é uma boa escolha, porque uma final tem que ser escolhido os melhores árbitros e não premiar os árbitros de carreira. A acabar a carreira, vamos dar a final ao árbitro que vai acabar a carreira, a final da Taça de Portugal. Isso é estar a brincar ao futebol. RTP. Boa noite, Jorge Jesus. Provavelmente não é mais doce das perguntas, porque um técnico é sujeito a decisões difíceis em cima do momento e os jornalistas também. Sim. Se tivesse que escolher um adjetivo para qualificar esta temporada do Benfica, qual escolheria? Pergunto-lhe se falhanço, se fracasso serviriam ou outra que escolhesse. Bom, obrigado. Nós já tínhamos, eu já tinha, portanto, transmitido a minha opinião antes da final. Esta final, como é óbvio, era importante conquistar, é um título. Uma equipa que joga o último jogo da época, não é? Qualquer equipa que joga o último jogo da época e que ela dispute uma final, melhor não pode acontecer, não é? Para poder ganhar um título, não para poder justificar uma época que não foi boa. Não, nada disso. Já tinha dito antes de se ganhasse esta final, nada justificava a época que o Benfica fez, e sabemos muito bem, em relação ao campeonato, que é o mais importante, porque é que o Benfica não conseguiu ser a equipa que foi nestes últimos 17 jogos, não é? E hoje
hoje não é essa justificação, hoje é uma justificação que tiraram-nos do jogo com uma decisão, que volto a dizer, que não aconteceu no jogo para tomar esta decisão. O VAR teria que ver, se o árbitro não viu, o VAR teria que ver. E portanto, aquilo que tenho para dizer, o adjetivo que eu possa dizer é que falhámos esta época, independentemente de termos ganho hoje ou ter perdido. Foi o caso, porque eu já tinha falado em relação ao último jogo do Campeonato Nacional, que íamos entrar, portanto, para a final da taça, ganhando esta época, esta taça que não ia limpar nada daquilo que achávamos que tínhamos capacidade para fazer. CMTV. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Pergunto, depois de todos os objetivos perdidos, se vai falar com o Presidente do Benfica e colocar um lugar à disposição? Eu não tenho, repara, eu tenho mais um ano de contrato. O facto de perder hoje uma final e ter perdido no decorrer da época outros troféus mais importantes, um mais importante que é o campeonato, mas essa época não tão bem conseguida, já expus as minhas ideias, porque é que ela aconteceu. Hoje não, hoje mesmo assim hoje, sendo uma decisão que nos tirou a capacidade de ser aquela equipa que o Benfica costuma ser desta última segunda volta, portanto uma decisão que nos tirou força, não é? Poder à equipa, tirou-nos poder à equipa, a equipa não teve poder porque não teve capacidade tática, porque os seus jogadores não estavam em condições para o fazer, não, tiraram-nos poder pela decisão de ficar com menos um jogador e portanto já estávamos antes da final a planear a época e vamos continuar a planear a época, porque eu não vejo justificação para que esta época não conseguida do Benfica tenha muito a ver. Hoje sim, hoje teve a ver com os jogadores, comigo, hoje sim, apesar do árbitro nos tirar a força, mas tudo o que se passou durante o mês de janeiro e fevereiro, que não tem nada a ver com treinos, nem com treinadores, nem com nada. Última pergunta para a SIC. Nelson Mateus, SIC. Em relação à próxima época, já nos disse alguma coisa, muda naturalmente o facto de não começar com a Supertaça, como era a sua intenção, que já o tinha mencionado. Além disso, o que é que muda? O facto de terminar a época com uma derrota, uma época sem troféus, todos estamos recordados como esta começou, com muita confiança, com os níveis de confiança muito em cima. Esta nova época vai começar com uma nota mais negativa, mais pesada no Benfica, com menos confiança para o que aí vem? As nova época são novas ideias daquilo que aconteceu, portanto, durante a época, onde nós não fomos responsáveis por ela. Hoje, sim, mas hoje também ponho essa responsabilidade de tirar a equipa do Benfica neste árbitro, não é? Porque uma final no campeonato, tu quando tens uma expulsão tens tempo para poder recuperar. Uma final com menos um jogador, não é? As coisas tornam-se muito difíceis para a equipa perder um jogador. Não é que eu já não tenho experiência de ficar com menos um jogador numa final e ganhamos já na mesma, mas o que fica é que também, como é óbvio, houve algumas decisões que temos que as melhorar para corrigir para a próxima época. Há sempre coisas que temos que aprender, e o que é que muda? É exatamente isso, é uma nova época
onde tu tens logo uma eliminatória de Champions que é muito importante para o clube, e onde tu tens que ir à procura, como é óbvio que muda, ir à procura de corrigir tudo o que não fizeste tão bem durante esta época, e aquilo que tu não fizeste tão bem durante esta época serve para nos dar indicadores de caminharmos para não fazermos esse mesmo caminho, não é? Tudo obrigado. Tá. Boa noite a todos. Palavras de Jorge Jesus com críticas à arbitragem, carregou mesmo nas críticas Jorge Jesus, dizendo, por exemplo, que a final da Taça de Portugal não deve servir para premiar árbitros em fim de carreira, referindo-se a Nuno Almeida, ele tem 45 anos, o árbitro da Associação de Futebol do Algarve, centrou muito, João Goberne, a análise deste jogo no trabalho da arbitragem. Jorge Jesus tem razão, foi pela arbitragem apenas, ou por maioria de razões foi pela arbitragem que o Benfica perdeu hoje, João? Manel, isso remete-nos para o início do programa, que é, volto a dizer, se há toque do Elton Leite no Abel Ruiz, Jorge Jesus não tem razão nenhuma. Se não há toque, Jorge Jesus tem alguma razão. Acho que era um bocadinho escusado e foi um bocadinho deselegante em dois momentos. Primeiro, não reconhecer o mérito do Sporting Clube de Braga, mas isso, enfim. E segundo, este tiro ao alvo a Nuno Almeida, eu acho que todos os árbitros erram. Eu continuo a achar que pelo menos na minha hierarquia, Artur Soares Dias é o melhor árbitro português e, no entanto, já ouvi ter arbitragens infelizes. Que diabo, não pode ser por aí. Da mesma maneira que me parece que a pandemia e a influência do Covid-19, por mais peso que tenham tido, não justificam a debacle que o Sport Lisboa e Benfica teve a certa altura da época, é um bocadinho tentar tomar a parte pelo todo. E o Benfica hoje não foi tão bom como o Braga. É só isso que nós temos que assumir. O problema é que o Benfica não foi tão bom como o Braga na Taça de Portugal, como já não tinha sido provavelmente na Taça da Liga, como não foi tão bom como o Futebol Clube do Porto na Supertaça. Ou seja, se calhar em vez de procurar exteriorizar a sede dos problemas, se calhar é a altura, vou dizer, de se fazer uma reflexão para dentro. O plantel está bem feito ou não está bem feito? A época foi bem planificada ou mal planificada, com todos os sobressaltos da Covid e com tudo mais? O sistema dos três centrais, que até certa altura parecia uma relutância para Jorge Jesus, situação que se alterou com a vinda de Lucas Veríssimo. Eu já ouvi o Blessing dizer, e com inteira razão, que hoje, no momento em que Elton Leite é expulso, porque é que o Benfica não regressa ao sistema de dois centrais e dois laterais? Promovendo a saída do Morato, por exemplo. Fundamentalmente, aquilo que às vezes me custa num treinador competentíssimo como é Jorge Jesus, é que ele não se questiona a si próprio. Vou ter de interromper, vamos ouvir Ricardo Gaio a falar em Coimbra. E durante a época toda, hoje foi, como o Mr. Carlos Carvalhal e o Fran Sérgio disseram, a cereja no topo do bolo. Conseguimos a vitória, levar a taça para Braga, que era o mais importante, e é um orgulho enorme trabalhar com este grupo, que é fantástico. Mais perguntas? Pedro. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Pergunto-me se hoje foi o seu último jogo com a camisola do Sporting Braga e se será reforço do Sporting da próxima temporada. Tenho contrato com o Braga até 2024, mas agora há que festejar com a equipa, aproveitar hoje e amanhã, porque depois entramos de férias e temos um mês de férias para descansar e depois voltar. Façam-me só um favor, quando quiserem fazer uma pergunta, levantem-se e façam aí nos micros que há espalhados pela sala, está bem? Ali? Está atrás do pilar.
Claro que sim. Conquistei uma taça da Liga com o Braga, tinha conquistado uma taça de Portugal com o Sporting, mas não estava lá, por acaso até estava aqui na Académica os últimos 5 meses, mas tem um sabor especial, claro, porque estava a jogar e consegui ajudar a equipa a conseguir a vitória, e isso claramente tem um sabor especial. Não há mais perguntas? Aqui mesmo. João Pedro. Vocação, vocês não se cobram uns aos outros, não pensam em castigar-se quando falham 6 vezes o 2-0? Pá, sabemos que são situações que acontecem durante o jogo, é óbvio que queremos marcar, mas por vezes não conseguimos. Acabou por ser uma constante durante estes últimos jogos, mas não há que criticar, há que apoiar, e isso é que é o mais importante, e daí a força do grupo que foi desde o início até ao fim. Ficou bem demonstrado o que era a força do nosso grupo, e acabamos com a vitória para levar a taça para Braga. Agora sim, parece-me que já não há mais perguntas para o Ricardo. Passemos para o Mr. Carlos Carvalhal. Diogo. O Mister na antevisão este jogo tinha dito como seria especial para si esta conquista da Taça de Portugal. Não, está tudo bem. Como é que seria para si esta conquista da Taça de Portugal? Pergunto-lhe o que é que significa para si a sua primeira Taça de Portugal, para si, para o clube. Não, o que é que significa? Opa, significa muito, obviamente, né? Antes de mais, eu já o disse há pouco, o mérito total dos jogadores pela entrega, pela uma época extraordinária que o Sporting Clube Braga fez. Talvez no seu centenário a época mais completa que o Braga fez, porque teve presença em 2 finais, e não foi tarefa fácil, porque nós chegámos aqui, tivemos que eliminar o Futebol de Porto a 2 mãos, tivemos que eliminar na Taça da Liga Estou traumatizado. Estou traumatizado. O problema é que eles vão atacar dos 2 lados. Podemos começar? Vamos perceber se continua a conferência de imprensa, agora já com Carlos Carvalhal de banho tomado. Ele estava já à espera disto, estava ali muito expectante para perceber quando é que entravam os jogadores, e agora sim parece-me que vai continuar a falar, mas desligaram as luzes. Agora vamos perceber se vamos poder ou não continuar a ouvir o técnico do Sporting Clube de Braga. Convinha era que ligassem as luzes, não é? Porque senão, praticamente, e os microfones. Vamos perceber que em que estado ficaram depois daquele banho, que já vai sendo habitual sempre que há uma conquista. Aconteceu com o Ruben Amorim já esta temporada, e acontece um pouco por toda essa Europa fora, quando há uma equipa que conquista um título, e neste caso um título importante para o Sporting de Braga, em ano de centenário, a Taça de Portugal, e estava a sublinhar também isso Carlos Carvalhal, dando total mérito aos jogadores, e continuamos na expectativa para perceber se vamos ter ou não declarações, ou se vamos continuar a ter declarações de Carlos Carvalhal. Está ali agora de pé, ao lado da taça,
também com o Ricardo Gaio por perto. Ele estava a falar há pouco, não quis falar da possibilidade de se transferir para o Sporting Clube de Portugal, fala-se bastante dessa possibilidade, mas Gaio a dizer que para já quer apenas festejar, hoje e também amanhã. É expectável que o Braga seja recebido na Câmara Municipal amanhã, pelo Presidente da Autarquia. Pois, e de facto não conseguimos ouvir Carlos Carvalhal e também não há uma iluminação normal para este tipo de situações. E agora até o próprio plano não está propriamente extraordinário. Não, isto não está propriamente a correr bem. Não são imagens da RTP, são imagens que são cedidas pela televisão que transmite o jogo. Vamos tentar perceber se ouvimos Carlos Carvalhal. É indissociável eu associar, no fundo, isto à minha infância. Eu vou pela mão dos meus pais para o estádio 1º de Maio, de bebé. O meu pai e a minha mãe iam ver os jogos do Sporting Clube Braga, eu desde bebé. Lembro perfeitamente de brincar, inclusive nos meus 3, 4, 5 anos. Comecei depois a perceber um bocadinho mais de futebol, ali aos 7, 8 anos, a perceber um bocadinho o que era o jogo e a alegria de desfrutar dos golos do Sporting Clube Braga. Esse foi a minha vida, foi sempre a minha vida, no fundo, a ir aos estádios ao domingo, particularmente ao domingo de 15 dias, os meus pais iam sempre ao estádio. Os meus amigos são todos adeptos do clube, a minha família é toda adepta do clube. Eu diria que os 50% dos adeptos do Sporting Clube Braga eu conheço, e são muitos, mas eu conheço pessoalmente, sou da cidade, nasci ali, vivi sempre no bairro da Misericórdia, que é paredes meias com o estádio, foi ali, eu sou no fundo, nasci na Rua São Vicente, mas sou do bairro da Misericórdia, tenho muito orgulho em dizer isso, e evidentemente que isto é uma satisfação tremenda, muito grande. Pronto, é o meu clube, e ganhar um troféu no meu clube era qualquer coisa que eu ambicionava desde sempre, e se eu ambicionava. Há muita gente que ambiciona ganhar uma Liga dos Campeões, há muita gente que ambiciona ganhar Ligas Europas, etc. A minha grande ambição era ganhar um troféu com o Sporting Clube Braga. Isto era aquilo que eu tinha dentro de mim. E estou eternamente grato aos meus jogadores por me terem ajudado a proporcionar no fundo, este desejo que eu tinha dentro de mim de um dia ganhar um título pelo Sporting Clube Braga. Estou extremamente feliz. É a vitória mais emocional da sua carreira? Sim, sem dúvida. Esta está ali, ainda por cima num dia complicado. Eles sabem, eu contei-lhes o que me aconteceu hoje. Eu disse a eles na preparação para o jogo que eu estava todo borrado hoje de manhã, estava todo borrado, estava todo cagado, foi o termo que eu utilizei. Mas também lhes disse que não tinha nada a ver com futebol, não tinha nada a ver com a final, tinha a ver com o meu pai foi operado hoje, ironia do destino pelo Dr. André Costa, que eu conheço desde que nasceu também, porque é filho de um grande amigo meu e de uma amiga também. E no fundo vivi um dia um bocado angustiante, até ele mandar uma mensagem a dizer que o meu pai estava no recobro, que estava tudo bem. Até aí vivi um dia muito angustiante. Evidentemente, quando vou para a conferência, para a antevisão do jogo, com os meus jogadores, para a palestra, vou com uma satisfação tremenda. Vou alegre, satisfeito e relativizar as coisas, que acho que é importante falar com os jogadores, relativizar as coisas. O futebol não é um jogo de vida ou de morte. Vida ou de morte são situações de saúde, da nossa família, dos nossos amigos. Isso sim, isto é para desfrutar, é para focar, é para tentar ganhar, ir até ao limite para tentar vencer. Eu acho que a mensagem também passou muito bem, eles receberam-na muito bem, e culminou nisto que estamos aqui, uma taça, que estamos todos extremamente satisfeitos, e eu não tenho dúvidas nenhumas, os meus jogadores, eu, filho da Mariazinha do Sr. Carvalhal e do Sr. Felisberto Carvalhal, irmão da Elsa Carvalhal, tenho o meu nome na história do Sporting Clube Braga gravado, conjuntamente com os meus jogadores, temos um nome gravado a letras de ouro na história do Sporting Clube Braga, definitivamente. Pedro. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Duas questões. A primeira é se daquilo que viu do jogo pensou que o Sporting Braga podia ter dilatado uma vantagem, que 2-0. E a outra, como é que vê o treinador adversário a falar em arbitragem que foi decisiva para o deste jogo? Bem, eu sobre arbitragem não falo. Nós já tivemos jogos em que, inclusive até com o Benfica, com o Porto, terminámos com 10, com o Vitória de Guimarães terminámos com 9, e eu nunca falei de arbitragens, portanto, não vai ser agora que eu vou falar, mesmo quando eu tive jogadores meus expulsos em jogos muito importantes. Não falo de arbitragens. Outra questão, mais uma vez, a questão do queijo. Olhando para aquilo que se passou num jogo
Chegou a pensar que podia ter dilatado a vantagem para além dos 2-0. Não era a questão mais importante. Nós jogámos contra uma grande equipa. Não? Atenção, existe uma grande diferença do Sporting Braga e Benfica. Ponto. Agora, o que os meus jogadores fizeram dentro do campo foi brilhante. Foi, no fundo, esboçar ou diminuir essas diferenças dentro do campo. Os jogadores do Benfica vão para a seleção brasileira, para a seleção argentina, a seleção uruguaia, portuguesa. Portanto, há uma diferença. Agora, dentro do campo, que é isso que nós apostámos fortemente, é tentar ser tão competentes ou mais competentes que os adversários. E os meus jogadores foram extremamente competentes. Extremamente competentes no sentido de conseguir uma vitória por 2-0 contra um grande adversário, que tem um grande treinador, que tem grandes jogadores, uma grande instituição, e nós acho que merecemos inteiramente esta vitória. Ali, depois acabamos ali. Diogo Miguel Oliveira para a Bola TV. Já falou de ser um título de sabor especial por ser da terra, sendo em ano centenário do Sporting Braga, é ainda mais importante. Sim, sem dúvida. Os 100 anos do Sporting Clube Braga, portanto, eu nasci em 65, o Braga vence a primeira taça em 66, vence uma segunda após 50 anos, em 2016, e vence a terceira no ano centenário. Portanto, evidentemente que isto é marcante, evidentemente que sim, que marca. E evidentemente que nós estamos satisfeitos. Braga é uma cidade especial. O Sporting Clube Braga tem dado um passo, digamos, de aproximação aos denominados grandes, porque Braga é também uma cidade especial. Braga é uma cidade empreendedora, tem muitos empresários de sucesso, é uma cidade inovadora também. Evidentemente que o Sporting Clube Braga tem, no fundo, acompanhando o crescimento da cidade, porque o Braga tem realmente pessoas especiais e empresas especiais, e nós ficamos satisfeitos porque no futebol nós também estamos a conseguir acompanhar essa evolução da cidade. Antes de irmos à última pergunta, e devido à expressão de indignação, SIC. Na sequência precisamente do que estava a dizer agora, nós temos estado a ouvir durante a noite os adeptos que estão a festejar já em Braga, no centro da cidade. Muitos já fazem contas daqui a quantos anos o Braga vai conseguir ser campeão nacional. Ou seja, essa aproximação, todo esse registro, precisamente o que acabou de dizer, viu o Braga um sério candidato a ser campeão nacional nos próximos 5 anos, como já ouvimos esta noite aqui na SIC Notícias, as pessoas em Braga a projetarem? Não, depende. O controle das expectativas é muito complicado e tem que ser feito. Né? Há que baixar as expectativas. Há uma grande diferença. Aconteceu-me isto quando eu estava no Sheffield Wednesday, e se calhar vou dizer rapidamente isso, que é o que não pode acontecer aqui. Eu quando cheguei ao Sheffield Wednesday, nós ficamos em 6º lugar e fomos à final do play-off. Só que a diferença entre o 6º lugar e o primeiro e o segundo, cada subida direta, era de 20 e tal pontos. Okay? Uma diferença enorme. Okay? No segundo ano nós conseguimos atingir um 4º lugar, mas continuávamos a estar a uma distância de 20 e tal pontos das equipas que subiram do primeiro e segundo lugar. No 3º ano já se exigia que o Sheffield Wednesday ficasse nos 2 primeiros, quando a pontuação o diferencial era de 20 e tal pontos. Não é assim, não se consegue. Consegue-se atenuar as coisas de uma forma progressiva, com os pés bem assentos no chão, a ter uma equipa competitiva, com grandes profissionais como o Sporting Clube Braga tem, e no fundo fazer um crescimento sustentado. Agora, se ele vai demorar 5 anos, se vai demorar 7, se vai demorar 8, se vai demorar 3, o futuro dirá. Agora, eu acho que o Sporting Clube Braga está no bom caminho, no sentido de diminuir essas diferenças, mas convém dizer que essa diferença ainda continua a ser, não sei de quantos pontos, entre nós e o primeiro lugar. Portanto, isto continua a ser uma diferença muito grande, portanto, e há que diminuí-la. Isto não se diminui num ano, nem 2, nem 3. Portanto, no fundo, manter os pés bem assentos no chão, continuar a fazer o nosso papel, que dentro do campo nós este ano, não fora, eu também tenho esta convicção, não fora nós estarmos envolvidos nas 4 competições, nós no campeonato teríamos feito melhor. Isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Teríamos feito melhor. O Sporting Clube Braga, em épocas anteriores, fez bons registros no campeonato, sem ter a subcarga de competições, digamos, em paralelo, portanto, como tive este ano. Este ano por isso é que eu estava a dizer que foi das melhores épocas do Braga nos 100 anos de história, porque nós conseguimos andar nas 4 competições. Em 2 delas andámos a top, fomos a 2 finais, né? Na Liga Europa andámos muito bem também, parece-me a mim que andámos muito bem, e no campeonato, 2/3 do campeonato, nós estávamos em segundo lugar, naquela altura. Depois, evidentemente, que em função também da densidade competitiva, acabámos de ficar um bocadinho mais. Mas, resumindo, há diferenças, elas têm que ser atenuadas, e o futuro dirá o tempo que demorará até o Sporting Clube Braga atingir um ponto onde possa disputar os primeiros lugares, o primeiro, segundo, Champions e o título. Última pergunta. André Maia, para a Rádio Observador, parabéns. Obrigado.
Duas perguntas. Uma primeira em relação a falar agora das expectativas, controle de expectativas. Na sua opinião, quais é que serão então os objetivos para o Sporting de Braga na próxima temporada, tendo em conta a boa temporada deste ano? E depois, olhando para este jogo, se calhar podia ter sido um bocadinho respeito do jogo pelo Sporting. O Sporting teve uma expulsão no jogo da Pedreira, praticamente se calhar no mesmo minuto. O Sporting Braga nesse jogo não venceu, desta vez também com uma expulsão ao minuto 17, 18, consegue fazer um jogo diferente e vencer. Pergunto-lhe também o que é que mudou e se tirou lições desse jogo do Sporting para esse, o que é que mudou comparativamente com o jogo? Não mudou nada, a atitude foi a mesma, o comportamento foi o mesmo, as equipas, nós tivemos um caudal ofensivo ao longo de todo o ano significativo, num jogo tivemos mais eficácia, noutros tivemos menos, mas fomos sempre uma equipa de abordagem positiva, de proativa. Nós jogámos contra um grande Benfica e não esperámos pelo Benfica. Nós partimos sempre para provocar erro nos adversários. Nós fizemos isto 52 jogos. Não houve nenhum jogo durante estes 52 que nós não tivéssemos este tipo de atitude. Nunca tivemos à espera de ninguém, seja com que o adversário fosse. E foi isso que nós fizemos. Andámos sempre o ano inteiro a ter iniciativa. Evidentemente que isto também causa algum desgaste, este tipo de abordagem causa algum desgaste. Mas nós corremos riscos, assumimos riscos e fomos para a frente. Num jogos tivemos mais eficácia, noutros não. Noutros o adversário aproveitou ali uma outra situação de desequilíbrio e transição, o que era normal. Mas no cômputo geral acho que fizemos um comportamento brilhante nas 4 competições. Bem, as expectativas, eu acho que o Sporting Clube Braga tem que fazer exatamente o que fez este ano. Abordar os jogos de jogo a jogo, nas diversas competições e tentar chegar o mais longe possível nas diversas competições. Com esta abordagem, eu já o disse, fizemos uma prova europeia excelente, chegámos à meia, eu recordo que na final da Taça da Liga nós eliminámos o Benfica na meia-final e fomos à final com o Sporting, e para chegar à Taça de Portugal eliminámos o Futebol Clube do Porto a 2 mãos para chegar à final com o Benfica. Portanto, isto não foi tarefa nada fácil, foi Hércula. E nós conseguimos, de uma forma brilhante, na minha opinião, culminar agora, mas nós se calhar merecíamos até mais do que tivemos, por aquilo que a equipa e os jogadores fizeram durante o ano inteiro. Chegar ao final, pronto, com satisfação plena e abordar o próximo ano, vamos jogo a jogo, tentar fazer o melhor possível nas diversas competições. Ok? Obrigado, muito obrigado. Desculpem lá isto, mas faz parte. Carlos Carvalhal pega na taça, vai levá-la para Braga no ano de centenário. Percebe-se que esta é uma vitória muito especial para o técnico do Sporting de Braga. Falou da família, do facto de ir ao estádio 1º de Maio desde bebé. Falou também do dia que foi difícil porque o pai foi sujeito a uma intervenção cirúrgica e felizmente o próprio Carvalhal acaba por revelar que soube ainda cedo no dia que tudo correu bem e ainda bem. Mas Rui, estavas ali a ouvir o Carlos Carvalhal e estavas a recordar um pouco aquilo que estavas a dizer. Percebe-se que esta vitória é especial porque ele também sente este clube como sendo o clube dele e sendo um clube muito especial para a vida dele. Como ele disse, é uma cidade especial. Eu sou suspeito por ter nascido lá. Ele é uma pessoa especial e eu estava a ouvir os dois e eu posso fazer aqui um raciocíniozinho, permitem-me. Pode, claro. Este ano foi um ano em que aconteceu uma coisa que eu acho que poderia ser a morte do futebol, que foi aquela tentativa da criação daquela Superliga Europeia. E quando nós pensamos nesses milhões e naquelas equipas que nós às vezes idolatramos, mas que vivem por causa do dinheiro que é investido nelas, e depois vemos esta maravilha que vimos o Carlos Carvalhal fazer aqui na conferência de imprensa e voltamos a ter os pés assentes na terra e percebemos o que é a essência do futebol, de quando éramos putos e jogávamos à bola na rua, eu fico emocionado e fico ainda mais orgulhoso de ser deste magnífico clube. Blessing, há pouco eu ia perguntar-te sobre a importância do Carlos Carvalhal nesta temporada do Sporting de Braga. Se calhar vou formular um bocadinho a pergunta, porque é óbvio que é fácil elogiar no momento da vitória, mas o discurso do Carlos Carvalhal é sempre bastante coerente. Por exemplo, ele nunca falou de arbitragem, não falou hoje como não falou noutras ocasiões, mas quando ouvimos o discurso do Carlos Carvalhal percebe-se que é um discurso que faz bem ao futebol português, pela forma desabrida como ele fala de tudo isto e de facto coloca por vezes as coisas no seu devido sítio. Sim, eu queria começar esta tua menção pela questão do Carvalhal ter um discurso positivo e um discurso que de facto ajuda a focar-nos naquilo que é essencial, que é no jogo e nos grandes intervenientes do jogo.
dizendo que não foi só do ponto de vista desportivo que o Benfica de Jorge Jesus falhou e que Jorge Jesus falhou nesta época, mas o próprio Jorge Jesus, quando chegou, disse que em Portugal se falava pouco do jogo, que se focava muito em polémicas e em arbitragens e que ele próprio no passado também o fazia, que não iria fazer e que iria fazer para melhorar, e vimos um Jorge Jesus neste final de época a fazer exatamente o oposto, portanto também aí falhou. Sobre o Carvalhal, parece-me que teve o prémio merecido para uma época onde, reitero, eu achei que a equipa do Sporting de Braga praticava ou praticou durante grande parte do campeonato, ou durante uma parte importante do campeonato, o melhor futebol desta época. E isto não tem muito a ver com a forma como o Sporting de Braga conseguiu disputar sempre o jogo contra os candidatos ao título, o Benfica, Porto e Sporting, mas sobretudo com a forma como o Sporting de Braga foi conseguindo sempre ao longo da época manter-se uma identidade e mostrar no campo aquilo que treinava. Houve um período em que a equipa esteve menos bem, agora no final. Parece-me que quando Carlos Carvalhal diz que se o Sporting de Braga tivesse uma densidade competitiva inferior, que poderia fazer melhores resultados no campeonato, que também é uma análise muito, muito acertada, e sobretudo parece-me bastante pertinente aquilo que ele diz, que é a contenção das expectativas, e o exemplo que dá do Sheffield é fantástico, porque existe de facto ainda uma decalagem enorme entre a qualidade individual que existe na equipa do Sporting de Braga e a qualidade individual que existe nas outras equipas que são candidatos ao título. Marta, as tuas notas em relação a estas palavras, este discurso do Carlos Carvalhal depois da vitória? Nós já tínhamos tido a oportunidade aqui, acho que foi na altura do jogo contra o Sporting, de falar acerca desta comunicação do Carlos Carvalhal, e eu acho que isto é fundamental. Esta conferência de imprensa, para mim, tem aspectos muito, muito positivos. Primeiro dá o mérito total aos seus jogadores. Depois engrandece o adversário, valoriza a equipa, tendo dito inclusive que era um grande adversário, e depois fala nesta questão central do futebol não é vida e morte, e isto é fundamental. É fundamental que nós vejamos o desporto como união, o futebol como união, e não como esta questão que nos separa e que nos cria inimizades ao invés de adversários e competição saudável. Depois falou da sua cidade de Braga e da importância de Braga para o país, um bocadinho aquilo que nós temos andado a falar aqui, de que é importante que Portugal se descentralize, e isto mostra porque é que estes títulos destas equipas são tão importantes para o futebol e para o desporto português. Quero dar os parabéns ao Carlos Carvalhal, porque de facto acho que foi uma conferência de imprensa brilhante, que demonstra aquilo que tem sido feito durante esta época por ele e que mostra a forma como ele comunica também com os seus jogadores. Portanto, acho que de facto está de parabéns. Já vos quero ouvir também, Nuno e João, em relação a esta conferência do Carlos Carvalhal, mas julgo que nesta altura poderemos voltar a estabelecer contacto em direto com o centro da cidade de Braga. Há também a informação ainda por confirmar de que possivelmente pode haver uma passagem da equipa pelo centro da cidade. Mesmo assim, e se é permitido dar algum tipo de conselho, é obviamente de evitar que existam muitos ajuntamentos de adeptos, porque se percebe que isso não dá um bom resultado. Penso que nesta altura não conseguiremos ir em direto até à cidade de Braga. Também há outra informação por confirmar, mas aparentemente amanhã a equipa será recebida nos Passos de Conselho, na Câmara Municipal de Braga. Nuno, começando por ti, em relação a estas declarações do Carlos Carvalhal, quais são as tuas notas? Bem, eu vou fazer um paralelismo, ouvindo a primeira de Jorge Jesus e a segunda de Carlos Carvalhal, é quase como uma sorte grande e a determinação, não é? Quer dizer, é percebermos que temos um treinador que com pouco faz muito e um treinador que com muito faz muito pouco. Ou seja, o Carlos Carvalhal no ano passado, com o Rio Ave, que está no play-off de descida, pôs o Rio Ave na Europa, vai para Braga, faz uma época recorde, bate o recorde de pontos, conquista... Não bateu o recorde de pontos. Não bateu o recorde. É do Abel ainda, penso. Ainda é do Abel? Sim, 75. 74 ou 75. Ah, então pensava que tinha. Então, ultrapassou foi os pontos do ano passado. Pronto. Então, Não, deixa-me interromper, deixa-me agora rapidamente ir a Braga, já voltamos a falar. Agora sim ao encontro do Eduardo Pestana com traços desses festejos, Eduardo, na cidade de Braga. Braga, eu não importo, eu estou aqui a festejar, não me importa.
Porto! Estamos aqui com uma adepta do Benfica, com desportivismo acima de tudo. Foi uma vitória justa do Braga? Claro que sim, o que é que eu posso dizer? Eu sou benfiquista, mas o Braga mereceu. Apesar de eu achar que a expulsão do Elton Leite foi injusta, mas é a minha cidade, o que é que eu vou fazer? Eu sou benfiquista de coração. Quem é o grande responsável por este fracasso, esta época no Benfica? É assim, acho que todos somos responsáveis. Não vou apontar o dedo a um e ao outro, todos somos responsáveis, todos. Jorge Jesus prometeu um futebol de arrasar, aconteceu tudo menos isso. Assim, eu pessoalmente não sou apologista do Jorge Jesus no Benfica. Nós merecíamos muito mais do que fizemos esta época, mas a prova está aqui. Benfica até morrer, o que é que eu vou fazer? Eu amo o Benfica mas tenho o desportivismo de dizer que o Braga ganhou neste caso bem, acima de tudo, ganhou bem a minha cidade, eu estou aqui por eles. Benfica sempre na mesma, mas parabéns ao Braga. Foi superior, muito bem, desportivismo desta adepta do Benfica. Manuel, posso dizer também que há pouco há muitos adeptos que sabem festejar as vitórias, as conquistas importantes dos seus clubes, mas há outros que não sabem. Já fomos ameaçados por várias vezes, inclusivamente abordámos a PSP para dar conta dessa situação e o mais simples que a polícia fez foi assobiar para o lado. Isto é constantemente nas vitórias dos vários clubes de futebol em Portugal. Há adeptos que não sabem ganhar e atiram-se aos jornalistas que estamos a fazer o nosso trabalho. Não sei muito bem porquê. O Braga a registrar esta importante conquista frente ao Sport Lisboa Benfica. O Sporting Clube Braga conquista a terceira Taça de Portugal depois dessa primeira vitória em 1966. 50 anos depois, em 2016, o Braga derrotou o Futebol Clube Porto no desempate por grandes penalidades e agora, em 2021, derrotou o Benfica por 2-0. Aqui na Avenida Central há muitos adeptos do Sporting Clube Braga, centenas e centenas de adeptos do Sporting Clube Braga, a maior parte são jovens que estão a festejar, mas aqui nesta zona de Braga são arremessados vários artigos pirotécnicos. Há muito pouca polícia para tantos adeptos. A polícia está a cortar as artérias que dão acesso aqui à Avenida Central, portanto os adeptos só podem chegar aqui a pé, através de automóvel. De alguns adeptos, enfim, isto não é nada de novo. Eduardo Becena com o retrato da festa e também com o mau comportamento de alguns adeptos, enfim, isto não é nada de novo. Como também não é, infelizmente, por vezes, a forma como a polícia desvaloriza estas questões e estes impedimentos ao trabalho dos jornalistas. Falamos de coisas bem melhores e eu diria que a conferência de Carlos Carvalhal foi, de facto, um momento bastante interessante nesta noite, não é? Sim, estava a dizer que, e lamento o erro, pensava que tinha batido o recorde de pontos, o Carlos Carvalhal. Não, mas focar-me naquela ideia de com muito pouco fazer muito, ou seja... Deixa-me só dizer isto, Nuno, desculpa interromper mais uma vez, mas o autocarro do Benfica já saiu da cidade de Coimbra, já se dirige para Lisboa. Muito bem. Obviamente que o Sporting Clube Braga, e como já referimos há pouco, recentemente com as vendas do Trincão, do Ruben Amorim e do Paulinho, é um clube que até financeiramente começa a sustentar a ideia de um grande e acho que é importante chamarmos os clubes grandes quando eles são grandes. O Sporting Braga é um dos grandes hoje em dia do futebol português, mas também tem a ver também muito com os treinadores que têm apanhado e este mundo que o Carlos Carvalhal tem. Ele pode ter nascido em Braga, mas é um bocado como variações, tem se calhar a cabeça em Nova Iorque ou a ideia de como ele há 2 anos atrás, quando estávamos aqui a elogiar o campeonato de ganho por Bruno Lage, dizia que já não se é líder a gritar, por exemplo, que é um bocadinho o que acontece, acho eu. Bruno Lage fez junto de Carlos Carvalhal. Exatamente, e ele foi convidado no Trio de Ataque para falar sobre como é que era o Bruno Lage enquanto adjunto, etc. E ele dizia que o Bruno Lage tinha essa personalidade de não liderar a ralhar. E é um bocadinho o que aconteceu neste ano, o que eu acho que é aquele perfil de treinador um bocado já antiquado, de ser líder só por ser, porque fala mais alto que os outros, e isso, por isso é que eu comparava a conferência de imprensa de Jorge Jesus com Carlos Carvalhal. Há aqui um saber estar de uma nova geração de treinadores que se está a impor
e que acho que é assim que tem que ser visto o futebol. O futebol tem que ser visto primeiro com dignidade na vitória e dignidade na derrota. Eu não vi Jorge Jesus a dar os parabéns ao Sporting Clube de Braga. Jorge Jesus disse que não está habituado a sair dos clubes a perder. Tem má memória, porque no Sporting não ganhou nada. Portanto, há aqui uma série de... Mas no Sporting ele não saiu de um clube, saiu de um presidente. Não, saiu de um clube. Não, saiu de um presidente. Pronto, pois, está bem. Na Arábia também não saiu a ganhar. Eu acho que vimos... Eu acho que eu, se fosse um treinador de top e chegasse ao Benfica em ano de pandemia, dizia assim: fico com os que estão e vamos ver o que é que vai dar, como Sérgio Conceição fez. Vamos ver aqui quantos é que temos emprestados, e aí vamos ver como é que é um bom treinador e um mau treinador. Por dizer assim, vou carregar aqui no botão dos 100 milhões e vou limpar isto tudo, vou jogar o triplo, vou limpar tudo. Ainda no dia 6 de maio, ainda posso ganhar 2 títulos. É este lado de basófia que tem que acabar, acho eu. Porque a humildade, viu-se este ano no Campeonato Português, que a humildade traz mais vitórias do que o contrário. Pronto, é só um ponto de reflexão, acho eu. Daqui a pouco estará, mesmo por breves instantes, a saída do autocarro do Sporting de Braga, do estádio Cidade de Coimbra. Estamos a perceber se esse momento vai acontecer para já ou não. Parece-me que está tudo mais ou menos preparado para isso, mas bom, ainda teria tempo para falar contigo, e são imagens, obviamente, podemos ir acompanhando, tendo como ponto de partida aquilo que disse Carlos Carvalhal na conferência de imprensa sobre o jogo, sobre a época, sobre várias coisas. Muito sucintamente, antes de mais nada, desejar as rápidas melhoras e o restabelecimento do Sr. Felisberto Carvalhal, sem dúvida, desejamos todos, que se tornou figura deste trio de ataque pela honestidade e pela sinceridade do filho. Depois, relativamente ao conteúdo, eu acho que a Marta e o Rui já disseram praticamente tudo. Relativamente ao resto, queria só dizer ao Nuno que começa a ser um bocadinho cansativa essa coisa do orçamento e dos milhões. Primeiro, volto a dizer que boa parte dos milhões foi gasta antes de Jorge Jesus ser contratado. Em nome dele, provavelmente, mas ele dirá sempre que não foi ele que escolheu os jogadores. Segundo, não me parece que essa coisa do fazer muito com pouco e fazer pouco com muito, não me parece que um clube como o Sporting Clube de Braga mereça ser apocado dessa maneira. Porque eu lembro-me que há uns anos o Sporting Clube de Braga vendeu o Rafa ao Benfica por 16 milhões de euros. Não é pouco dinheiro. Vendeu o Trincão este ano, por aquilo que se sabe. Tem vendido bem, vendeu o Paulinho e vendeu o Ruben Amorim ao Sporting. Oxalá já tenham sido pagos. Também não me parece que por pouco. Portanto... João, ainda bem que estás feliz. Ainda bem que estás contente com o teu Jorge Jesus. Ainda bem que estás. Parece que sim. É que tu tens alguma tendência para misturar as coisas e tens tendência para te esquecer que provavelmente a fase mais acesa e mais controversa de Jorge Jesus foi ao serviço do teu presidente e do teu clube, não foi do meu. É que ele, pelo menos no meu, ganhou 3 campeonatos nacionais e, como ele gosta de lembrar, ganhou 10 ou 12 títulos. Ao serviço do teu não tenho ideia. Sim, não. Pois é só isso. Parte do passado. Relativamente a Jorge Jesus, eu tenho a minha posição, já a manifestei aqui várias vezes, já discordei muitas vezes daquilo que é o modus operandi e do que é o discurso de Jorge Jesus. Portanto, em relação a Jorge Jesus, não me venhas falar da autoridade moral. Porque... Eu não falo da autoridade moral perante ninguém, mas já que falas das vendas do Rafa, eu lembro-me bem do que é estar a perder uma final de uma Taça de Portugal com menos um jogador desde os 15 minutos, a perder 2-0 e saber o que é ganhá-la. Portanto, se vamos a falar de lições de o que é estar a perder numa final de uma taça com menos um jogador, eu já ganhei assim. O Jorge Jesus devia-se ter lembrado que antes de entrar no Sporting, houve um treinador chamado Marco Silva que a perder até aos 85 minutos ganhou a Taça de Portugal com menos um desde o 15. Portanto, esta ideia da desculpa do Covid, houve outras equipas que contra 10 ganharam, com 10, ganharam. O Sporting, por exemplo, há pouco tempo, numa final contra o Braga, precisamente. Mas aí estamos absolutamente de acordo. Eu próprio, em relação à narrativa da época, que é a Covid-19, e em relação à narrativa da noite, que é a arbitragem, eu disse aquilo que tinha a dizer. Portanto, quer dizer, agora, é um bocadinho desgastante essa coisa. Vem sempre a questão do orçamento. Quer dizer, mas eu acho que, por exemplo, tu provavelmente na altura, porque não estavas cá, porque se tivesse, eventualmente terias uma atitude diferente. Mas eu nunca vi os adeptos do Sporting neste programa
preocupados com aquilo que o Sporting gastou quando Jorge Jesus chegou ao Sporting no primeiro ano. E, no entanto, foi uma equipa caríssima, como sabes, da qual depois o Sporting levou anos a desfazer-se e com prejuízo. Portanto, mas nunca houve um investimento a este nível, João. Desculpa? Nunca houve um investimento a este nível. Oh, Manel, eu não me obriguei a contar outra vez a anedota de porque é que o cão passa o tempo a lamber a genitália. Porque pode. E não dá efeito. Não sabes? És cão? O cão às vezes dá. O cão às vezes dá. Não, mas isso não. Podemos fazer. Vamos lá deixar de coisas que o Benfica gastou 100 milhões de euros. Sim, senhor. É o maior investimento de sempre. Desportivamente não recuperou nada. Eu não sou em boa verdade. Vamos ver se o Benfica recupera ou não financeiramente quando começar a vender os jogadores. Sim, sim. Vamos como eles ficaram interferir só assim de alguém que está de fora. Eu compreendo o Nuno falar nisso só por um motivo. Eu não faço parte deste mundo, como vocês sabem, mas na altura, e aqui não será culpa do Benfica, será mais da imprensa, mas esses 100 milhões foram propalados como uma coisa. A questão é que isso estava muito presente na cabeça das pessoas, e é a tal basófia depois que o Jesus usou, que eu compreendo. Aquilo que eu tiro desta conferência de imprensa é que como é que é possível que no final de um jogo destes a arrogância esteja da parte do derrotado e a humildade da parte do vencedor. É surpreendente. Rui, é muito simples. Carlos Carvalhal ganhou o jogo no campo. Claro. Por 2-0. Claro. Carlos Carvalhal ganhou por muito mais na conferência de imprensa. Pois é isso, A diferença de golos entre Carlos Carvalhal e Jorge Jesus na conferência de imprensa foi muito maior do que aquela que se registrou em campo. Porque havia lá com a Dimos. Eu só estava a dizer que em relação aos milhões foi uma coisa muito falada que eu nem sequer acompanharia se não fosse a forma como foi falado tantas vezes. Portanto, foi um facto. No início do ano, foi um facto. Nunca se ter gasto tanto. Nós temos muita mania das coisas superlativas em Portugal, não é? Nunca se gastou tanto, nunca se fez isto, não é? Como se fosse garantido alguma coisa e não foi. Não foi, exato, é isso. Eu tenho pena que tu não estejas cá nas próximas semanas, porque quando se fizer, e julgo que vamos fazer, a análise do que foi esta época, eu tenho uma teoria. Eu acho que só se gastou, o Benfica só gastou 100 milhões em jogadores porque falhou a contratação do Cavani. Pois, mas muito espécie de compensação, não é? Claro, porque era preciso... Mas isso é um dos males da dimensão de um clube também, não é? Se o Benfica construiu ou não uma equipa, ouvi essa tese várias vezes e tenho pensado sobre ela, eventualmente ainda não tendo chegado a nenhuma conclusão. Não tenho a certeza que o Benfica tenha construído com os 100 milhões, ou com o que fosse, uma equipa para jogar, ou uma equipa para ganhar eleições. Pois. Vamos ver. Por isso é que eu gostava que, de dentro do Benfica e com a iniciativa da própria direção, se refletisse, se pensasse, se comunicasse, e o Benfica tem excessos de comunicação, mas também tem déficit de comunicação. Quando chegarmos ao topo e ao fundo, eu terei a minha João, opinião. deixa-me interromper, peço desculpa. Vamos ouvir António Salvador em direto de Coimbra. Demonstrado estes grandes profissionais que conquistaram esta taça hoje. Mas o que é que me disse o presidente do Benfica? Foi só os parabéns ou disse que o Sporting de Braga mereceu ganhar? E que o árbitro não teve nada a ver com este jogo? Se querer ir para Braga festejar connosco. Tá? O que é que esta taça diz sobre o futuro do Sporting Braga? Cada vez mais próximo daquilo que é o objetivo de estar no topo da tabela? Olha, em 10 anos fomos a 10 finais. Ganhámos a 9 finais, ganhámos o 4º troféu. Nós temos, ano após ano, vindo a encurtar as distâncias para os outros 3. Sabemos aquilo que eles têm, sabemos a dimensão que eles têm, mas o nosso trabalho tem sido sendo um trabalho sustentável, um trabalho que tem vindo a crescer, sempre a aproximar e encurtar distâncias para os outros e alargar a distância para quem vem atrás de nós. E esse é o caminho que vamos continuar a percorrer, um clube estável, sustentável, com base cada vez maior social e cada vez com base mais apoio dentro do campo. Mas estar uma grande loucura em Braga. Que conselhos é que dá às pessoas num dia que é de festa e de contenção ao mesmo tempo, se isso fosse possível, não é? Aquilo que eu percebo, a pena é este estádio hoje não estar cheio de adeptos, que eles mereciam, mais ainda neste momento, tem ano de centenário do clube, mas aquilo que peço às
pessoas e aos nossos adeptos é que festejem, mas que festejem com cuidado, que usem as máscaras, porque o tempo, o momento é difícil, com a pandemia que estamos a atravessar, e aquilo que nós queremos é que as coisas continuem a evoluir como têm e que não regressem e que não haja retorno para trás em toda esta área. Ganhou a taça, mas também ganhou o troféu do melhor do mercado. Está pronto a vender o joguei ao clube de onde ele veio? Não estou pronto a vender ninguém, quero manter todos os jogadores aqui. Sabemos bem que isso que não é possível. O Braga todos os anos, como todos os outros clubes, tem que vender, e eu percebo que os nossos adeptos queiram que manter todos os jogadores cá, mas eles sabem que não é possível, sabem que há ciclos de jogadores que estão num clube, há ciclos que a partir de determinada altura têm que sair, porque nós perdemos o jogador e temos que renovar com eles e não conseguimos pagar aquilo que outros clubes dão, ou então o jogador sai livre e perdemos tudo o que é financeiramente e o rendimento do jogador. Chegou a pensar que o Sporting Braga podia ter hoje outro resultado? Não, nunca. Hoje ao meio-dia falei... Outro, isto é, mais que dois daquilo que viu no jogo, das oportunidades. Interessa é ganhar, nem que seja por 0-0. Hoje falei com os jogadores, tivemos uma conversa ao meio-dia e disse-lhe que íamos ganhar. E acima de tudo disse-lhes que no fim acreditava que íamos ganhar o troféu, mas que se não ganhássemos pudesse estar orgulhoso deles, que mesmo não ganhando, se tivesse dado tudo em campo, feito tudo para vencer, e se não vencesse, porque uma final é 50% e além depois é preciso uma pontinha de sorte, e nós hoje fomos melhores, fizemos mais para vencer e também tivemos a sorte e azar, porque podíamos ter feito muito mais do que 2-0 e infelizmente não fizemos. O árbitro teve alguma influência, segundo o Benfica, teve no resultado? Em qual? A expulsão do Elton White. Não sei, vocês é que são jornalistas e analistas, é que devem saber e dizer o que é que se passou com esse lance. Tá? Obrigado. Fico essencial das declarações de António Salvador, presidente do Sporting Clube de Braga. O tempo aperta, mas Rui, tenho uma última pergunta para ti. O António Salvador já disse que o Braga vai ter novamente de vender os jogadores, mas pergunto, e para uma resposta rápida, achas que o Braga está cada vez mais perto de vir a ser campeão brevemente? Acho. Claramente que sim, até pelo que estamos a fazer na formação, há cada vez mais miúdos, não é só o David Carmo, os outros dois centrais que entraram, o Bruno Rodrigues e o outro que jogou no último jogo, são excelentes jogadores. E temos algumas peças aí dispersas que eu gostaria muito de ver voltar, a começar pelo Fábio Martins, que é um jogador fora de série. Na Arábia, sim, sabes sim. E que foi muito bem, porque o que ele está a ganhar não ganho eu na vida inteira, não é? É um dos craques. Mas é um craque, é um craque. Blessing, a mesma pergunta para resposta também rápida, o teu olhar em relação ao futuro do Braga, campeão, isso é possível, é viável nos tempos próximos? Não me parece que a curto prazo possa acontecer, porque a distância ainda é muito grande para os crónicos candidatos ao título. Concordo absolutamente com Carlos Carvalhal nesse ponto. Vamos a topo e fundo. João, começando por ti, rapidamente, por favor. Olha, eu vou imitar a Marta nas últimas semanas e vou dar 3 menções honrosas antes de ir à essência. Santa Clara nas competições europeias. É muito bom ter uma equipa dos Açores nas competições europeias. A subida do Vizela em 2 anos consecutivos, regressa à primeira divisão. E desculpem lá, mas esta é muito lá para casa. O Varzinho que me fez sofrer 75 minutos ontem e que fica na segunda divisão. Rapidamente, João. Está ali Enzo Pérez, guarda-redes improvisado do River Plate. Está ali Seferovic, profundamente injustiçado por alguma coisa que eu falarei a seguir no fundo, e que tem a ver com o troféu de melhor marcador. Está ali Rubem Dias, o rapaz que não valia grande coisa, chegou à Inglaterra e foi o 3º jogador de sempre a ganhar o troféu dos jornalistas na época de estreia, a seguir a Klinsmann e Zola. E está ali, obviamente, a equipa feminina do Benfica, campeã nacional, que pode dar uma bela lição a quem precisa de ensinar jogadores a fazer gestão de resultados com bola. Fundo. Seria mais longo, mas está ali a Liga Portugal e está ali Pedro Proença. Acho que se brincou demasiado ao futebol nesta época. Jogos adiados a algumas equipas no princípio do campeonato, jogos por adiar numa fase posterior. Jogadores com 5, 6, 7 cartões amarelos que não cumpriram o jogo de suspensão de castigos a treinadores que deviam ter sido castigados e, por fim, a marcação a horas diferentes de um jogo que
de 2 jogos que decidiriam a atribuição do troféu do melhor marcador. Seferovic e Pedro Gonçalves, que quando chegou a campo já sabia quantos gols é que tinha que marcar. Nuno, rapidamente, topo e fundo. O meu topo é o Sporting de seleção, Palhinha, Nuno Mendes e Pedro Gonçalves. No meu fundo, para ser rápido, mereciam seleção. Eu acho que o João Mário fez tudo e merecidíssimo, era merecidíssimo uma chamada à seleção, e Gonçalo Inácio, que fez grande parte dos jogos a titular no Sporting campeão, não foi chamado ao Sub-21. Marta, topo e fundo. 2 declarações de interesses rápidas. Primeiro, dizer que o meu topo é definido antes do resultado, portanto, e vocês são testemunhas disto. Para além disso, eu tenho uma costela minhota da cidade de eterna rival, vimaranense. A minha mãe é de Guimarães, portanto isto demonstra a isenção deste comentário. No meu topo, o Sporting Clube de Braga. Em 100 anos de história, os braguistas são um caso de sucesso demonstrado num percurso sólido, prova de trabalho árduo e paixão clubista, e estão de parabéns, independentemente do resultado de hoje. No fundo, o discurso do Dr. Frederico Varandas, meu colega, falou-se muito em fair play, em guardas de honra quase mandatórias. Não há fair play neste discurso. Acusam-nos muitas vezes de sermos bélicos e terroristas, e aqui há um discurso onde se desacredita e se rebaixa o adversário. Ele contradiz-se, e se me permitir vou citá-lo, contradiz-se no seu próprio discurso, porque ele diz que é possível vencer sem abdicar da honra, da decência, da integridade e da transparência do desportivismo, e não foi isso que fez ao rebaixar os seus rivais. Obrigado ao Blessing Lomoeno, Nuno Gonçalves, João Goberno e a Marta Massado. Um agradecimento muito especial ao Rui Xará. Obrigado por ter estado connosco antes e depois do jogo, e num dia que acaba por ser de festa para ti e para os adeptos do Sporting de Braga, que obviamente farão a festa ainda hoje à noite. Esperemos que com todos os cuidados. E sabe-se agora também que amanhã o Sporting de Braga será recebido às 18 horas, 6 da tarde, na Câmara Municipal da cidade. Continuo com a RTP3 já a seguir, 24 horas. Boa noite. Fique por aí.